Transmissão especializada de caça de peixes em alto mar. Capítulo 91. Estrondo. Bum. Oh, o que está acontecendo? Enquanto Paran estava perplexa com a situação caótica que parecia fazer todo o chão tremer e tremer, parecia que Alice pensava ter encontrado uma oportunidade de escapar. Felizmente, mesmo em meio à confusão avassaladora, Paran conseguiu se concentrar corretamente em Alice e não perdeu a cena. Descanse em paz, descanse em paz. Alice, que havia feito um pequeno buraco, olhou para fora através dele. Seus olhos se moviam inquietos de um lado para o outro, claramente em busca de uma rota de fuga adequada. Seus movimentos eram tão cautelosos que Paran também ficou tenso, continuamente rasgando. No início, Alice estava rasgando o casulo cuidadosa e furtivamente, como se estivesse tentando não chamar atenção naquela situação caótica. Mas como parecia que as estátuas não conseguiam notar que ela estava rasgando o casulo em meio à confusão, suas ações se tornaram mais ousadas. Agora o buraco estava alargado o suficiente para que o rosto de Alice ficasse totalmente visível do lado de fora. Estrondo. Estalo. Mas as vibrações não mostravam sinais de que iriam parar, e as estátuas corriam freneticamente tentando impedir que o prédio desabasse. Esses caras não estão guardando o casulo? Estava claro que nada naquele prédio parecia mais importante do que o casulo contendo Alice, mas nenhuma entidade estava tentando verificar as condições do casulo. Paran só conseguia achar isso desconcertante. Não, espere, estou olhando com atenção. Isto, em vez de movimentos decorrentes de simples negligência. Eles são simplesmente incapazes de se aproximar? Esse pensamento estava correto. Desde o momento em que Alice fez um buraco no casulo? Não. Desde quando o prédio inteiro começou a tremer? Não, talvez. Desde o começo? Sim. Desde o início, as estátuas não se aproximaram nem a uma certa distância do casulo que continha Alice. Para verificar se era verdade, Paran voou até o teto do prédio e olhou para a cena. É verdade. Surpreendentemente, as estátuas nem sequer estavam num raio de cerca de 5 metros centrado no local onde estava o casulo de Alice. Desde o momento em que Paran entrou nessa memória continuamente. Não, talvez com quase 100% de certeza mesmo antes disso. As estátuas não ficaram perto de Alice. Não se sabe se eles não ficaram ou não puderam ficar. E até onde Paran sabia, sua velha amiga Alice era. Descanse em paz, descanse em paz. Não sou de forma alguma alguém que deva perder uma oportunidade tão óbvia. Ela rasgou o casulo em que estava com todas as suas forças, usando as duas mãos, e saiu. Uma aura sinistra envolveu todo o seu corpo, e as agulhas que saíram do tanque com ela deixaram feridas por todo o seu corpo enquanto caíam desajeitadamente. Seu sangue se espalhou como névoa na água, e as veias sob sua pele brilhavam roxas em vários lugares. Seu rosto estava magro, e seu corpo tremia como se pudesse desabar a qualquer momento, provavelmente por não ter se movido por muito tempo. E a janela de status descrevia com precisão sua condição. Aviso: fusão foi encerrada abruptamente antes de ser concluída. Anormalidades graves detectadas no corpo do usuário. A probabilidade de morte é muito alta, a menos que a fusão seja retomada ou outras medidas apropriadas sejam tomadas. Dentro e fora de seu corpo, inúmeras evidências indicavam que ela morreria em breve. Mas os olhos dela, olhos que brilhavam intensamente com um tom roxo claro, lindos e imaculadamente claros. Aqueles olhos inflexíveis que olhavam apenas para frente, apesar de mal conseguirem ficar de pé com o corpo trêmulo. Aqueles olhos, cheios de um desejo ardente de sobrevivência e uma vontade ainda mais intensa, diziam que Alice não tinha absolutamente nenhuma intenção de morrer ali. Alice se virou silenciosamente para olhar o casulo que ela havia rasgado e de onde emergiu. Descanse em paz. Quando ela o agarrou e o arrancou com força para colocá-lo sobre as costas, ela parecia estar usando uma capa roxa. Isso é. E de dentro do casulo que Alice havia arrancado, algo chamou a atenção de Paran. Névoa negra. No lugar onde Alice estava deitada, uma névoa negra com o mesmo formato dela se formou. Paran viu aquela fraca luz roxa emanando de onde os olhos deveriam estar antes. Isso é, daquela época. O monstro parecido com névoa que ela tinha visto nas memórias de Alexandra. Era a entidade que apareceu quando ela viu pela primeira vez a memória dos Slayers. Se a vida de Paran fosse escrita como um romance, seria por volta do capítulo 44. Isso parece um subproduto de Alice ou algo assim. Isso significa que as caçadoras deveriam originalmente lutar contra Alice fundida em vez daquela coisa? Paran queria refletir mais sobre isso, mas por enquanto, ela precisava se concentrar na lembrança que estava bem na sua frente. Então ela desviou momentaneamente sua atenção dela. Enquanto isso, Alice, seja por instinto, intuição ou dedução, parecia ter percebido que não havia ninguém ali para detê-la, e começou a andar lenta, mas seguramente. Toque, toque, toque. O som de pés descalços pisando no chão de pedra não deveria ser audível debaixo d'água, é claro, mas estranhamente, Paran conseguia ouvi-lo muito claramente. O prédio ainda tremia violentamente, mas, estranhamente, o espaço onde Alice estava e seus arredores estavam infinitamente calmos, como um lago claro sem ondulações. As estátuas dentro do prédio observavam Alice silenciosamente, que havia saído de seu casulo, como se elas próprias tivessem se tornado estátuas de verdade. À medida que paravam de consertar, o prédio barulhento começou a ruir rapidamente, com pedras e decorações caindo impiedosamente do teto, paredes e pilares. Entretanto, essas coisas caindo lentamente pela água, longe de deter Alice, só aumentavam o efeito dramático, pois caíam ao redor dela. E quando ela saiu da sala de audiências em ruínas, ela finalmente chegou à porta. Durante tudo isso, as estátuas não conseguiam nem chegar perto dela, como se estivessem bloqueadas por uma parede invisível. Alice, que não havia encontrado nenhuma interferência, empurrou a grossa e pesada porta de pedra com toda a sua força. E a cena externa se desenrolou diante dos olhos de Paran e Alice. É este lugar. A paisagem lá fora era algo que Paran nunca tinha visto antes.
Eles estavam no topo de uma montanha subaquática. Uma montanha enorme, tão grande que se poderia acreditar que ela se estendia do fundo do mar até a superfície. Param nunca tinha visto uma montanha tão gigantesca nem em terra, e muito menos no fundo do mar. Uma montanha de pedra pálida e sem árvores erguendo-se majestosamente na bela água azul turquesa brilhante, com um templo no topo. Da entrada principal do templo até a base da montanha, havia uma estrada larga que serpenteava ao longo dos contornos da montanha. E toda a montanha era repleta de edifícios de pedra preta em estilo grego antigo. Os tamanhos desses edifícios variavam muito. Alguns pareciam casas de humanos, outros de gigantes, e os maiores pareciam abrigar uma grande montanha em seu interior. E isso não é tudo. Bem abaixo, no sopé da montanha, a extensão de edifícios negros continuava por uma boa distância através da planície. Embora Param não tivesse ideia de onde ficava esse lugar, havia uma coisa entre as coisas que ela conhecia que tinha uma sensação semelhante a essa. Ela inconscientemente murmurou essa palavra em voz alta. Atlântida. A cidade perdida, Atlântida. Param pensou que se realmente existisse, poderia ser algo parecido com isto. Mas esse pensamento foi breve, pois havia muito mais para chocar Param e Alice. Por um lado, havia a fonte dessa vibração que vinha sacudindo todo o fundo do mar incessantemente até então. Param pensou que fosse um terremoto natural. Na verdade, a crosta do fundo do mar era instável, e tais terremotos ocorriam ocasionalmente durante explorações. Mas desta vez foi diferente. Isso é, não muito longe do topo da montanha onde Param e Alice estavam, aquele olho estava lá. A habilidade Sanidade à prova d'água está ativa no momento. O olho que Param finalmente teve que exterminar. O próprio ser que podia enlouquecer as pessoas só de olhar para ele estava lá. Bug. A cabeça de Param começou a doer intensamente. Latejante. Era como tentar acordar de uma ressaca depois de beber muito. Alice, estranhamente, não parecia sentir nenhum desconforto. Seria efeito da fusão? Mas foi só isso. Não houve efeitos particularmente estranhos ou desagradáveis além da dor de cabeça. Mesmo em sua confusão, Param lembrou que seu corpo real estava debaixo d'água. Como conseguir descansar no tanque mesmo assim? Param pensou que havia se beneficiado muito do hábito de dormir no tanque e decidiu que deveria continuar a dormir nele o máximo possível no futuro. Seu globo ocular não estava visível, talvez voltado para o lado oposto do templo, o que permitiu que Param visse suas costas. Param pensou que essa poderia ser a razão para a carga mental relativamente leve. Mesmo quando ela viu pela primeira vez, o ataque mental começou no momento em que o olho se abriu. Pensando que a pista para exterminar esse monstro ocular poderia estar ali, Param tentou desesperadamente gravar esse fato em sua mente. É a primeira vez que vejo suas costas. Parece surpreendentemente comum. Olhando de trás, parecia apenas uma esfera com alguns tentáculos presos, mas então Param notou algo incongruente. Além disso, ou seja, o que o olho estava olhando agora. O que estava diante do olho parecia um pouco bizarro. Não, em vez de bizarro, era mais como absurdo. O que havia era. E Kraken. Era a palavra Kraken. Sim, exatamente a palavra. Como se alguém com péssimas habilidades de edição tivesse inserido à força uma caixa de texto em uma foto. Havia a palavra Kraken, em um lugar onde um pedaço do mar azul havia sido cortado, deixando apenas um fundo branco. Apenas em coreano, claro. O que é isso? Param não podia simplesmente ignorar isso, então ela analisou algumas possibilidades em sua mente. Primeiro de tudo, não existe criatura parecida com essa. É um absurdo pensar que algo parecido com aquilo estava causando esse terremoto ao confrontar o olho. Há uma grande possibilidade de que uma distorção de percepção tenha ocorrido em algum momento no processo de transmissão da memória de Alice para Param por meio de evidências. Então onde? Para começar, é improvável que seja aquele olho e o Kraken. Não há como eles sobreporem a palavra Kraken em uma fonte tão dócil à memória. Isso é obra humana. Mas se dissermos que uma pessoa fez isso, fica ainda mais estranho. Existe mesmo alguém que poderia conhecer Alice? Aquela que Oceanos não conseguiu encontrar mesmo depois de vasculhar o oceano inteiro? Isso também é descartado. Então só resta uma possibilidade. A própria Alice. Por algum motivo, ela cortou a imagem do Kraken que permaneceu em sua memória e implantou aquele texto em seu lugar. O método e a intenção ainda não estão claros. Terei que perguntar sobre isso também se eu a encontrar mais tarde. Param colocou outro memorando em seu caderno mental. Capítulo 92. Estrondo Boom. Os dois seres continuam a se enfrentar, fazendo com que toda Atlântida trema violentamente. Param não conseguia entender como a batalha entre os dois estava acontecendo. Da perspectiva dela, o Kraken, ou o que se presumia ser o Kraken em forma de texto, e o monstro ocular estavam apenas flutuando ali, olhando um para o outro. Mas ela definitivamente podia sentir que os dois estavam em combate. Hostilidade. Isso ocorreu porque a imensa hostilidade que emanava do Kraken sobreposto ao texto à distância estava sendo totalmente transmitida para Param. O Kraken. Já era surpreendente que ela pudesse demonstrar hostilidade, mas o mais espantoso era que ela não estava particularmente chocada, apesar de estar envolta pela hostilidade de um ser tão formidável. É porque sou filha dela? Param não conseguiu conter o riso ao pensar nisso. Filha, ela diz. Isso não a tornaria um ser com um horror sobrenatural como mãe? Se o pai é um horror sobrenatural, é natural que a criança também seja, então Param seria um horror sobrenatural por extensão. Eu vou deixar isso de lado com certeza. Afinal, Param é um ser humano puro, 100% humano, não importa o que digam. A ideia de ser um horror sobrenatural é absurda. Enquanto Param estava perdida nesses pensamentos, Alice observava fixamente a luta entre o Kraken e o olho. É compreensível ficar atordoado depois de testemunhar tais seres em combate. É estranho. Deixando Param de lado, Alice parecia imperturbável, apesar de ver o monstro ocular e o Kraken simultaneamente com os próprios olhos.
Ela não estava segurando a cabeça nem mostrando nenhuma expressão ou movimento corporal típico de alguém em transe. É como se ela estivesse apenas assistindo ao confronto entre os dois sem nenhum processamento mental. Se há uma razão para ela estar agindo assim, só há uma possibilidade. Deve ser efeito daquela fusão ou algo assim. Seria razoável supor que é por isso que Alice está tão calma. De qualquer forma, não podemos ficar aqui assistindo a isso. Afinal, a situação de Alice é urgente. Sua condição física estava visivelmente piorando em vez de melhorar em relação ao início. Sua pele, agora muito mais pálida do que antes, era uma clara evidência disso. Embora Paran já tivesse confirmado que Alice estava viva, ela não pôde deixar de sentir seu coração tremer. Pensando bem, como é que ela sobreviveu? Paran inicialmente pensou que de alguma forma ela conseguiu sobreviver, após confirmar que Alice estava viva, mas agora que ela pensava sobre isso, essa situação não era desesperadora? No vasto mar aberto, com uma janela de status estável tornando impossível saber onde estavam, e mesmo se chegassem à Terra, era questionável se a condição de Alice poderia ser tratada. Além disso, a própria Alice não havia previsto essa situação. A julgar por seus olhos e ações, Alice simplesmente aproveitou a oportunidade para escapar ao ver as vibrações e mudanças repentinas na situação. Os olhos de Alice ainda estavam cheios de vontade de viver, mas Paran também podia ver que ela estava gradualmente perdendo as esperanças. Splash! Mesmo assim, Alice começou a nadar rapidamente, dando impulso a partir do chão, como se afirmasse com todo o seu corpo que sua história ainda não havia terminado. Ela seguia na direção da montanha rochosa. Isso poderia ser considerado uma decisão um tanto racional. Em uma situação de risco de vida, mergulhar em direção a esses seres transcendentes seria nada menos que suicídio. Então ela estava indo na direção oposta. E já que a fusão em si aconteceu aqui em Atlântida, onde Alice está atualmente localizada, é muito mais provável que a solução seja encontrada em Atlântida do que em qualquer outro lugar. Se tivéssemos que escolher o local mais provável, seria o templo de onde Alice escapou, mas infelizmente, estrondo. O templo, que teve que resistir de frente ao terremoto mais forte, já havia desabado, com cerca de metade dele parecendo ruínas, tornando impossível entrar ou fazer qualquer outra coisa. Enquanto nadavam pela montanha rochosa, Paran pôde observar a paisagem de Atlântida com mais detalhes. Isso ocorreu em parte porque Alice estava nadando bem acima de Atlântida, pois ela precisava encontrar algo, o que quer que fosse, em Atlântida, mas também porque as vibrações estrondosas diminuíam claramente à medida que se afastavam do pico da montanha, onde aqueles monstros estavam lutando. O cenário de Atlântida lembrava muito as cidades antigas que Paran tinha visto em livros ilustrados quando criança. O tipo de cidade grega antiga que qualquer criança criada na Coreia do Sul saberia como era, mesmo que nunca a tivesse visitado. Em ambos os lados dos becos sinuosos havia belos e antigos edifícios de pedra, com bustos e estátuas, ou seja, estátuas de pedra de verdade, erguidos aqui e ali ao longo das ruas. Por alguma razão, também havia estruturas que pareciam fontes e poços. E no meio disso, estátuas vivas grandes e pequenas podiam ser vistas andando por aí e fazendo coisas, o que era um pouco estranho. Seus movimentos pareciam imitações desajeitadas de ações humanas. Eles ficavam parados, um de frente para o outro, como se estivessem conversando, sem fazer o menor movimento, ou faziam gestos de beber sem segurar nada nas mãos, ou fingiam tirar água de poços. Embora isso por si só já fosse estranho e assustador o suficiente, o que Paran achou realmente estranho foi outra coisa. Por que todo mundo está tão desinteressado? Apesar da batalha entre aqueles seres formidáveis ocorrer no topo da montanha, não muito longe dali, a estátua, as esculturas não demonstraram nenhum interesse e simplesmente continuaram fazendo suas próprias tarefas. Resposta a estímulos é uma das reações conscientes mais básicas, não é? Até mesmo árvores em terra ou algas e corais no oceano reagem quando recebem estímulos, mas essas estátuas não demonstraram nenhuma reação, apesar do incrível estímulo que receberam. Paran, que havia travado inúmeras batalhas com essas esculturas, sabia que suas capacidades cognitivas certamente não eram deficientes. Desde não terem abordado Alice antes no templo até agora, houve vários pontos estranhos no comportamento deles. Era como se eles não soubessem fazer outra coisa além disso. Seres que só sabem executar determinadas ações, repetindo apenas um comportamento se não houver nenhuma ação adicional. Paran conhecia seres semelhantes. Robôs. Pensando bem, havia algumas semelhanças entre estátuas e robôs. Mas se eram robôs, quem os fez, como e com que propósito? Eles surgiram naturalmente do outro lado do portão? Ou existe uma fábrica que os produz automaticamente? À medida que avançavam, a cena que se desenrolava diante de seus olhos se tornava cada vez mais bizarra. Não, para ser mais preciso, o cenário não havia mudado. Só que Paran, agora ciente da sensação de desconforto, começou a notar pontos cada vez mais peculiares. Havia esculturas caídas no chão, agitando os membros fingindo andar, algumas paradas imóveis olhando para paredes vazias, e outras capinando terrenos vazios sem enxada. Isto é simplesmente... Enquanto Paran observava essas cenas grotescas porém sutis, quando os pensamentos estavam prestes a inundar, por trás, na direção onde o Kraken e o olho estavam voltados, um enorme estrondo de uma dimensão completamente diferente da anterior foi ouvido e, simultaneamente, cuec! Alice de repente tossiu sangue enquanto nadava e caiu no chão. A Alice, sem nem mesmo um momento para verificar a situação da batalha, Paran desceu para verificar a condição de Alice e imediatamente começou a examinar seu corpo aqui e ali. E a condição do corpo de Alice que Paran confirmou estava longe de qualquer coisa que pudesse ser descrita como boa. Seu corpo já fraco foi completamente destruído pelo impacto. O choque foi tão grande que ela mal conseguia rastejar no chão, apenas se esforçando. Ela estava realmente à beira de seu último suspiro. Isso é absolutamente
Até Param pensou que nessa situação, não havia como Alice sobreviver. Mas a imagem de Alice conversando com Alexandra era claramente. Param estava confuso. Será que Alice, que estava falando com ela naquele momento, já estava morta? Ela já havia morrido e somente sua alma foi enviada para falar com Param? Ela deixou apenas uma última palavra e então deixou de existir neste mundo? Os pensamentos de Param continuavam vagando em uma direção desagradável. Assim, a luz nos olhos de Alice foi desaparecendo, e até mesmo os movimentos de seu corpo em luta estavam lentamente parando. Finalmente, quando as pálpebras de Alice estavam fechando lentamente e os olhos de Param estavam prestes a ficar vermelhos. Respingo. Respingo. Algo macio, porém pegajoso, caiu na frente de Param e Alice. Oh, o quê? Tanto Param quanto a moribunda Alice ficaram assustados e olharam para o que quer que estivesse na frente deles, e logo puderam facilmente perceber o que era. O Kraken. O tentáculo do Kraken que Param sempre viu. Era a ponta do tentáculo do Kraken, cortada e ainda se contorcendo no chão. Como é que? Param olhou apressadamente para onde o Kraken estava, mas o Kraken ainda estava olhando para ele com aquele olho, como antes. Talvez um dos tentáculos do Kraken tenha explodido durante a batalha e seus destroços estivessem sendo espalhados aqui e ali, mas não há nada parecido em nenhum outro lugar. Se fosse esse o caso, deveria haver pilhas de tentáculos de Kraken espalhados por todo lugar, mas não havia nada disso. Nesta vasta Atlântida, apenas em um lugar, bem na frente da caída Alice, um pedaço do tentáculo do Kraken havia caído. Param olhou fixamente para aquele pedaço de tentáculo. Não pode ser. De jeito nenhum. Ele não pode ser. É este mundo com certeza. Kug. Então, algo vago, alguma coisa. Uma lembrança ou algo desconhecido passou pela sua mente e desapareceu num piscar de olhos. Agora mesmo, isso foi. Algo nostálgico, mas vazio, arrependido, mas triste. Era como se inúmeras emoções tivessem tomado conta de Param. Mas o que realmente fez Param se sentir estranho foi outra coisa. Essa emoção foi definitivamente a emoção que senti mais forte entre todas essas inúmeras emoções. Entre as inúmeras emoções indescritíveis, a única que podia ser claramente reconhecida. Não era medo, nem tristeza, nem raiva, nem alegria. Sim, definitivamente foi uma sensação de traição. Foi uma sensação de traição. Embora tenha acontecido apenas por um momento fugaz, por algum motivo Param sentiu que isso não poderia ser ignorado. Então ela tentou encarar o tentáculo mais uma vez, mas... a Alice... Era impossível. Alice já havia agarrado o tentáculo e o estava comendo desesperadamente. Em seus olhos, a luz da vontade de viver que estava desaparecendo agora estava visivelmente reacendendo. Da perspectiva de Alice, era como se ela tivesse agarrado desesperadamente a última tábua de salvação que lhe foi lançada pouco antes da morte. Param só conseguia assistir a cena atordoado. Quem poderia dizer alguma coisa sobre a visão dela, agarrando-se com ambas as mãos e de alguma forma, conseguindo mastigar e engolir aquele tentáculo contorcido que os dentes mal conseguiam penetrar? Uma visão que parecia o suficiente para deixar alguém louco só de olhar? E assim, em silêncio, Alice devorou o tentáculo inteiro. Capítulo 93. Alice. Mesmo sabendo que não podia ouvir, Param chamou suavemente o nome de Alice. Foi tão chocante a cena que se desenrolou diante dos seus olhos. O corpo de Alice, que parecia tão frágil que poderia se estilhaçar ao menor toque, estava se recuperando rapidamente enquanto ela continuava a comer os tentáculos do Kraken, um por um. Seus membros emaciados recuperaram a vitalidade, nova carne foi preenchida onde sua pele estava marcada e rasgada, e a cor retornou ao seu rosto pálido. Mas ao mesmo tempo, Alice estava gradualmente se transformando em um ser que não era humano. Uma luz lilás começou a emanar de todo o seu corpo, e sua pele, que tinha acabado de recuperar um pouco da cor, rapidamente voltou a um branco tão puro quanto um campo de neve no inverno, tornando sua recuperação sem sentido. E então, a janela de status. Aviso. Influxo de entidade desconhecida detectado. Aviso. Fusão incompleta confirmada. Quantidade excessiva de memórias injetadas. Falha ao definir usuário. Redefinindo usuário. A identificação do usuário em andamento? Não conseguiu definir? Que absurdo. Param mordeu o lábio enquanto olhava para a janela de status de Alice, que estava exibindo mensagens incompreensíveis. Memórias injetadas? E o que há com esses personagens quebrados? Alice se tornou um ser que nem mesmo a janela de status conseguia definir. Os olhos de Alice estavam bem fechados enquanto ela segurava os tentáculos e comia diligentemente. Param só conseguia observar a cena com olhos ansiosos. E então, depois do que pareceu uma eternidade, Alice terminou de devorar todos os tentáculos do Kraken. Um silêncio sufocante permaneceu por um momento. Ug, ag, arg. De repente, Alice começou a chorar, segurando a cabeça. Olhos bem fechados, puxando os cabelos com as duas mãos. Ela rolou no chão e começou a bater a cabeça contra uma parede próxima, com lágrimas escorrendo pelo rosto de uma fonte desconhecida. Com uma força destrutiva inimaginável para alguém que esteve à beira da morte momentos atrás. As estátuas e edifícios ao seu redor foram destruídos e destruídos indiscriminadamente. Depois de um longo tempo, enquanto Param observava a cena em silêncio, incapaz de falar ou agir, ela inconscientemente cobriu a boca. A fúria de Alice cessou, e ela começou a ofegar pesadamente, como se estivesse exausta. E então, depois de um pouco mais de tempo, Alice abriu os olhos e falou: Param. O quê? Param ficou surpreso com a resposta repentina de Alice. Como Alice poderia estar falando com ela se ela estava apenas olhando para uma memória? Parecia impossível. Ela está falando sozinha? Confusa, Param olhou ao redor, mas não conseguiu encontrar nada que fizesse Alice pensar nela.
Sim, estou falando com você, Paran. Eu sei, deve ser confuso. Enquanto Paran procurava, Alice continuou olhando para frente e se dirigindo a ela especificamente. Ah, Alice, sei como é que... Tenho coisas para te contar, mas não vou conseguir ouvir suas palavras. Vou te contar apenas algumas coisas que talvez te interessem. Tá, ó? Certo. A situação era tão desconcertante que Paran só conseguiu concordar estupidamente após ouvir as palavras de Alice. Depois de comer este kraken, parece que adquiriu uma habilidade semelhante à previsão, de ver o futuro. Também estou confuso e não entendo bem o que é o que, mas você verá esta minha memória através de algum método que ainda não conheço. Algum método que ela ainda não conhece. Paran não conseguia entender exatamente que tipo de futuro Alice via, mas sabia que devia ser bastante fragmentário. Afinal, Alice naquele momento não sabia que usaria evidências. A razão pela qual eu estava apenas segurando minha cabeça e rolando era porque uma quantidade enorme de memórias entrou em minha mente. Memórias. Paran lembrou-se da mensagem que viu na janela de status. Dado o contexto, devem ser as memórias do Kraken. Mas e as memórias do Kraken? Que tipo de conteúdo elas poderiam conter? Eu nem sabia que era um ser capaz de ter memórias. E a razão pela qual estou me dirigindo especificamente a você é... Aqui, Alice pareceu hesitar por um momento antes de continuar. Bem, eu vi um futuro onde alguém estava observando essa memória, e você era o único ali. É por isso que estou chamando você. Não há outro motivo. E... Alice fechou os olhos por um momento, como se estivesse se concentrando em algo. E sim, tenho 3 coisas para lhe dizer. Paran ouviu mais atentamente do que nunca com os ouvidos atentos. Primeiro, sim. Em breve, isto é, em breve, de acordo com o tempo que você tiver enquanto observa esta memória, a camada monstro surgirá. A uma profundidade que você nem imagina. Mas as primeiras palavras de Alice foram tão chocantes que Paran não conseguiu evitar duvidar do que ela ouvia. A camada monstro. Crescendo? Por quê? Como? Quanto? N, não podemos pará-la? Não podemos impedir. Então, prepare-se o máximo que puder. Acredito que você se sairá bem. Eu também farei o meu melhor, dentro das minhas capacidades. Mesmo com a urgência, Paran tentou memorizar o conteúdo da conversa. A camada monstro subindo. Mesmo que subisse apenas cerca de 100 ou 200 metros abaixo do nível do mar, a distorção poderia atingir a superfície. Então os oceanos do mundo se tornariam um reino sobrenatural. Seria uma catástrofe. Precisamos nos preparar. Se tal desastre não pudesse ser evitado, eles deveriam pelo menos se preparar para impedir que as pessoas fossem arrastadas por ele. Informarei o Silo também e farei tudo o que puder. Tendo organizado seus pensamentos, Paran esperou pelas próximas palavras de Alice. Terminou de processar? Esperei exatamente 30 segundos. O próximo é sobre mim. Paran ouviu atentamente mais uma vez. Parece que você, Paran, vai ter que lidar com algo logo depois de ver essa lembrança. Certo. Algo para resolver imediatamente. Ela devia estar se referindo ao caso da presidente da associação, Natsuko. Agora que as provas a serem usadas para sua remoção haviam sido reparadas. Depois que terminar isso, venha ao meio-dia do dia seguinte, ao lugar de onde nos separamos naquele dia. Espero que saiba de que lugar estou falando. O lugar onde nos separamos. Houve apenas um lugar onde Paran e Alice se separaram. O lugar que Alice e Paran estavam explorando juntos naquele dia. O lugar onde Alice foi arrastada para o fundo do mar. Aquele lugar inesquecível. Paran assentiu silenciosamente. Se possível, venha sozinho. Por favor. Sozinho? Por quê? Ela ficou um pouco confusa. Certamente os outros de Oceanos ficariam tão felizes quanto ela em saber que Alice estava viva e que poderiam encontrá-la novamente. Tem um motivo para ter que ser assim. Estou morrendo de vontade de ver nossos outros amigos também. Mas naquele dia, gostaria que você viesse sozinho primeiro. Paran assentiu por um instante. Se ela está insistindo tanto, deve haver um motivo. E por último, tem um pedido simples. Sabe aquela foto que tiramos todos juntos na sua casa? Uma foto dessas. Ah, só tem uma. Uma foto tirada juntos na casa de Paran, no mesmo ano em que Alice desapareceu no aniversário de Paran. Uma foto comemorativa tirada após a reunião em sua casa para comemorar. Deve estar se referindo àquela foto em que todo mundo está sorrindo mais feliz do que qualquer outra pessoa neste mundo. Gostaria que você sempre carregasse essa foto com você. Quando estiver na água, quando estiver ao ar livre, quando estiver indo a algum lugar. Sempre. Mantenha-a com você. A foto. Do nada? Pontos de interrogação surgiram na mente de Paran novamente, mas como Alice, que tinha visto o futuro, insistiu tanto. Ela imaginou que devia haver uma razão e decidiu fazer o que lhe foi pedido por enquanto. E por último, espero que você nunca se esqueça de que não importa o que digam, você é meu amigo mais precioso do mundo. Era tudo o que eu queria dizer. Adeus. Até a próxima. Espera. Ainda tenho coisas que quero ouvir. Paran tentou urgentemente contatar Alice, mas sua consciência já estava sendo sugada para algum lugar, assim como ao inserir a memória dentro da evidência. E assim, a consciência de Paran retornou à realidade. Hashtag. Mariana Ivy embaixo. Na caverna que lhe serve de morada na parte mais profunda do mar, Alice desabou em uma cadeira de pedra toscamente esculpida. Ela cruza as pernas com afetação e mexe seus pés brancos como a neve, que brilham com uma luz roxa pálida. Sua aparência é como a de uma princesa solitária sentada sozinha em um trono. A essa altura, ela já deve ter visto de tudo. Ela fechou os olhos e concentrou sua mente em algum lugar por um momento. Inúmeros futuros passaram pela sua mente. Destruição. Destruição. Salvação. Repetição. Salvação. Repetição. Vazio. Destruição. Salvação. Os inúmeros finais possíveis que este mundo pode enfrentar. Depois de contá-los em silêncio, Alice abriu os olhos novamente. Sim, como você disse, se não quisermos ser destruídos, precisamos nos mover e lutar. Paran.
Enquanto ela acenava com a mão algumas vezes, pedaços de rocha se desprenderam da parede da caverna com um som estrondoso, se aglomeraram e acabaram formando o formato de um capuluz. Abra os olhos. Como uma nobre rainha dando ordens aos seus súditos, ela falou àquela rocha. Estrondo. Olhos apareceram no que era apenas uma rocha em formato de T sem nada sobre ela, e logo ela flutuou para fora sozinha. Foi o momento em que os olhos de Alice se multiplicaram, flutuando no vasto mar. Janela de status. Desde aquele dia, depois de sobreviver comendo Kraken, Alice desenvolveu o hábito de abrir a janela de status sempre que se sentia ansiosa. Janela de status. Alice Melville? Habilidade pessoal. Leitor do mundo? Você viu o que não deveria ser visto. Assuma a responsabilidade por isso. Habilidades. Leitura. ONs do mundo. Marcador. ES. Anormalidades de status. Fusão incompleta, monstroificação, abertura completa dos olhos, injeção de memória, e o paran. Isso não melhora a condição de Alice nem tem qualquer tipo de efeito psicoterapêutico. Isso só a faz lembrar mais uma vez sobre o que ela precisa fazer e sobre o precioso amigo que ela precisa salvar. Capítulo 94. O Vaing. O Urgang. Jogando água por todo lado, Paran de repente sentou-se no tanque. Uf. Como se estivesse acordando de um longo pesadelo, ela respirava pesadamente. Seus colegas, que estavam esperando que ela acordasse, se aproximaram e cercaram Paran, perguntando se ela estava bem, mas ela não conseguiu dar nenhuma resposta. NNNNGH. Sua cabeça parecia que ia se partir ao meio. A Alice viva, os tentáculos do Kraken, formas decepadas, Atlântida e inúmeras outras cenas. Com tanta informação acumulada em sua mente de uma só vez, ela literalmente desmaiou. A dor de cabeça era tão forte que ela sentiu que poderia perder a consciência e desmaiar novamente. Olhando para o relógio, não haviam se passado nem 30 minutos desde que ela adormeceu. Paran tentou explicar o que tinha visto aos colegas ao seu redor, mas sentiu que suas palavras ficavam presas na garganta. Ela não conseguia descobrir por onde começar ou o que explicar a eles. Então, as únicas palavras que ela conseguiu pronunciar com seus lábios trêmulos foram: veja você mesmo. Eu preciso descansar um pouco. Os sons ao redor dela eram abafados, como se ela os ouvisse debaixo d'água. Ela deitou-se novamente no tanque, quase desmaiando. Ela tentou organizar seus pensamentos, mas não foi fácil. Talvez fosse porque ela estava tão tonta e cansada. Quanto mais tentava pensar, mais aqueles pensamentos desapareciam como uma névoa nebulosa, em vez de se tornarem mais claros. Por fim, à medida que sua consciência ficava sonolenta, sua percepção afundava cada vez mais. Hashtag. Ela parece estar dormindo. Parece que sim. Fora da consciência de Paran, os membros reunidos dos oceanos verificavam ansiosamente sua condição enquanto cercavam o tanque onde ela estava. Desde que entrou nas memórias contidas no artefato, seu estado dificilmente poderia ser descrito como bom, até mesmo brincando. A cor havia sumido de seu rosto, suas mãos e pés tremiam, e seus membros e rosto estavam rígidos como pedra, sem mostrar sinais de movimento. Dada a condição de Paran, era natural que olhares de reprovação fossem direcionados a Vertia, que de repente irrompeu e fez para entrar nas memórias. Mas, ironicamente, a mais perturbada entre os que cercavam Paran também era ela, Vertia. Eu não sabia que isso ia acontecer. Quando olhei, claramente não havia problema algum. Só fiz isso porque as memórias internas eram a informação mais importante para Paran. Claro, empurrar o artefato nela de repente foi errado, mas eu não tinha outra intenção. Sério? Suas palavras proferidas às pressas pareciam ser aceitas por enquanto. As memórias internas do artefato, que Vertia descreveu, eram de fato algo que Paran precisava saber antes de qualquer outra pessoa entre eles. Além disso, quando os outros membros dos oceanos verificaram as memórias, elas não apresentaram nenhum dos sintomas anormais que Paran apresentou. Bem, o que está feito, e considerando que Vertia também ficou consideravelmente confusa após ver as memórias, foi decidido que sua responsabilidade não seria questionada se Paran acordasse em segurança. Eles decidiram sentar-se ao redor do tanque por um tempo, tanto para conversar sobre o que tinham vivenciado quanto para ficar de olho na condição de Paran. Todos lançaram olhares preocupados para Paran, que dormia tranquilamente como um ser desligado do mundo. Tanto no último mergulho quanto desta vez, parece que Paran é o único que sofreu danos mentais graves. Sim, pode ser só um problema mental. Isso não pode ser. Paran era conhecida por sua mentalidade forte, certamente não pelo lado fraco. Bem, talvez ela não estivesse em boas condições. Considerando o trabalho que Paran tem feito ultimamente, é compreensível. Esta não foi uma dedução particularmente satisfatória, mas estava pelo menos parcialmente correta. A vida de Paran ultimamente tem sido tão ocupada com vários assuntos que ela mal tem tempo para respirar. No entanto, Paran também era conhecida por sua boa condição física e, na realidade, ela nunca havia demonstrado nenhum sinal de dificuldade para administrar aquela agenda tremenda. Se não for isso, então só há uma possibilidade, não é? Elvira disse, apoiando o queixo na mão. Certo. Se havia uma coisa que diferenciava Paran de todos os outros reunidos ali, era apenas uma coisa: o Kraken. Afinal, ela era a única diretamente conectada a um ser transcendente. Será que Paran realmente? Ei, combinamos de não falar sobre isso. Depois disso, um silêncio sufocante caiu sobre o grupo. Na verdade, eles sentiram um certo ponto de dúvida desde que viram Paran pela primeira vez. Quase todos os caçadores conseguem controlar perfeitamente suas habilidades com apenas um pouco de esforço. Para eles, a janela de status é literalmente como um terceiro braço. Exceto em casos especiais em que o controle é impossível devido a penalidades, é possível ajustar e utilizar todos os elementos dessa habilidade livremente, assim como dobrar ou balançar um braço.
Claro que assim como tarefas delicadas como costurar ou tocar um instrumento exigem muito treinamento, usar todos esses elementos em combate é outra história. De qualquer forma é assim. No entanto, o Kraken de Paran está muito distante desse conceito. A partir do momento em que é invocado, ele desencadeia um ataque mental de grande área contra inimigos e aliados. Em um mundo onde é possível criar fogo que não é quente para pessoas específicas, não conseguir controlar um mero ataque mental é bastante irônico. Foi um aspecto extremamente irônico. Se não pode ser controlado, é natural pensar que pode não ser uma habilidade. Se não for uma habilidade, significa que é uma característica única da entidade conhecida como Ylparan. Em última análise, isso nos leva à questão de se Paran é realmente humano. No passado, quando a Oceanos levantou essa questão, eles decidiram parar de pensar nisso. Eles acreditavam que o próprio ato de fazer uma pergunta tão insultuosa sobre seu querido amigo era errado. E essa conclusão, pelo menos até agora, não mudou. Vamos deixar essa curiosidade de lado e falar um pouco sobre Alice. Certo. Por onde devemos começar? E assim a conversa tomou um rumo brusco, mudando de direção e prosseguindo de forma um tanto turbulenta. Hashtag. Toque, toque. Paran caminhou por um espaço de completa escuridão. Ela não sabia onde ficava esse lugar, porque ela conseguia andar, ou porque ela estava andando. Ela já estava caminhando há algum tempo e continuou caminhando. Toque, toque. Como se ecoasse através de uma caverna, todo o espaço foi preenchido pelo som dos passos de Paran. Depois de um momento, Paran parou. Diante dela havia um trono. Um trono feito de algo pegajoso e preto. O lodo que formava o trono inchava e explodia, borbulhava como se algo estivesse rastejando lá dentro e pingava fracamente no chão. E naquele trono estava sentada a própria Paran. Era exatamente igual a ela, mas de alguma forma parecia sombria. Vestida com um elegante vestido todo preto, ela estava sentada com as pernas cruzadas e o queixo apoiado na mão, olhos fechados, parecendo arrogante e nobre ao mesmo tempo. Por algum motivo, Paran não conseguia dizer uma palavra na frente dela. A Paran no trono abriu os olhos e agora estava olhando para ela. Aqueles olhos eram infinitamente negros, impuros e feios. Olhando naqueles olhos, Paran sentiu o terror. A Paran no trono pareceu notar isso e sorriu amplamente, mostrando os dentes. Era o sorriso de um predador que encontrou sua presa. Paran de repente percebeu que tinha chegado bem na frente do trono. Ela não sabia quando havia movido as pernas. A Paran no trono, ainda mantendo aquele sorriso desagradável, estendeu a mão e agarrou o queixo de Paran, puxando-a para mais perto. Enquanto olhava para aqueles olhos vazios, Paran ficou tão apavorada que quis fugir imediatamente, mas não conseguiu. O Paran de olhos pretos falou: "Você acha que pode me derrotar, não é? Que tolice." Paran não conseguia entender bem o que ela queria dizer. PFFT, hahaha. Mas sem se importar com a confusão de Paran, a Paran negra continuou falando sem mudar sua expressão. Que engraçado. Você parece achar que é humano. No momento em que ela ouviu essas palavras, foi como se a boca bloqueada de Paran tivesse se aberto e ela conseguisse emitir um som. MMPH. Mas as palavras apenas giravam em sua boca firmemente fechada antes de desaparecer. Nem ela conseguia entender o que queria dizer. Alhalhaha. Que alhalha. Ao vê-la daquele jeito, o Paran negro riu loucamente, e aquela risada era tão clara que parecia atingir diretamente o cérebro de Paran, e também era aterrorizante. Que alhalha. E assim, a consciência de Paran desapareceu. Respingo. Kug, Justo quando ela pensou que sua consciência havia desaparecido completamente, os olhos de Paran se abriram. O cérebro de Paran, revigorado por ter acabado de acordar, começou a girar rapidamente, e logo ela entendeu a situação em que estava. Um sonho. Era um pesadelo, se é que existe um. Que tipo de sonho era esse? Quanto tempo dormi? Quando ela se levantou do tanque e olhou ao redor, o quarto estava completamente escuro. Olhando para o relógio na parede, eram 22 horas. Ela estava dormindo a meio-dia. Ao redor do tanque onde ela havia acordado, ela podia ver os oceanos em várias posturas de sono. Xiao estava dormindo sentado contra o tanque, Russell estava esparramado no chão, Diego estava recostado em uma cadeira. Eles estavam todos cercando Paran. Não me diga que eles estavam esperando eu acordar. De repente, seu coração se encheu de emoção. Não importa o que acontecesse, eles realmente eram bons amigos. Quando ela estava prestes a sair do tanque para cobri-los com cobertores, ela ouviu a voz de Vertia ao seu lado. Sentindo-se melhor, com um olhar cansado e indisfarçável no rosto, ela falou com uma voz lânguida. Vertia, vocês todos. Você parecia muito mal, esperamos todos juntos e acabamos dormindo. Incapaz de encontrar as palavras certas, Paran permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente conseguir pronunciar uma palavra. Obrigado. Não há nada pelo que nos agradecer. Se fosse qualquer outra pessoa na sua posição, você teria feito a mesma coisa. Vertia disse, olhando para os oceanos adormecidos espalhados aqui e ali. A gente só fez o que precisava ser feito. Quanto à memória, você tem algo importante amanhã, certo? Conversamos depois que isso acabar. Eu também vou dormir agora. Estou exausta. Era um pouco cedo para dormir, mas Paran não conseguiu reclamar. E me desculpe por ter trazido o artefato antes sem pensar. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Com essas palavras, a cabeça de Vertia caiu e ela adormeceu com sons suaves de respiração. Sem chance. Paran não conseguiu perguntar se Vertia ficou acordada até o fim só para dizer isso. Era uma noite tranquila. Capítulo 95. Amanhecer. O tempo da vida e do despertar. Independentemente de conhecer ou não a mentalidade daqueles que se levantam para começar o dia, a luz do sol é simplesmente brilhante. Aquele toque caloroso e amoroso, porém irresponsável, que entra pela estreita fresta da janela, curva-se levemente ao abraçar a água que de repente encontra. Enterra-se no grande tanque e finalmente acaricia suavemente as pálpebras de quem dorme profundamente. E o Paran, acordando.
Olhando para o relógio, são 5:30 da manhã. Para ela, acordar muito cedo é uma boa ideia. Talvez seja porque ela dormiu cedo demais ontem. Quando ela se levantou e olhou ao redor, seus colegas que estavam dormindo ao seu lado não estavam em lugar nenhum, pois já haviam ido embora. Eles são incrivelmente rápidos. Essa parte foi um pouco inesperada. Paran queria conversar um pouco com seus colegas sobre as memórias que viu ontem e, naturalmente, pensou que eles teriam essa conversa quando acordassem de manhã. Pelo menos uma mensagem. Paran pega seu telefone, entra no aplicativo de mensagens e verifica as mensagens pendentes. Russell Bright, todos nós decidimos sair mais cedo porque temos alguns assuntos importantes para resolver. Parece que você tem algo importante hoje. Espero que consiga terminar bem. Seria bom encerrarmos isso primeiro e depois nos encontrarmos para discutir os próximos passos. À primeira vista, é uma mensagem com um tom estranho. Quem manda mensagens assim? Sério, ele é péssimo em mentir. É o jeito característico de Russell falar quando está mentindo. Se o tom for estranho, pelo menos o conteúdo deveria parecer real, mas é óbvio demais. Essas pessoas que nem estão transmitindo como Paran, mas apenas aproveitando a pesca em suas casas, que ocupações elas poderiam ter? Eles provavelmente ouviram apenas uma conversa vaga de Silo sobre uma tarefa importante pela frente. E a conversa provavelmente fluiu no sentido de deixar Paran descansar o máximo possível. Amigos tão bons e irrefletidos. E como resultado, seu julgamento foi muito correto. Nesse momento, a mente de Paran estava à beira da explosão, em um estado extremamente perturbado. Bem, não havia nada que pudesse ser feito. Paran abriu outra mensagem anônima que havia chegado até ela. Por favor, venha a esta sala até às 8h30 da manhã. Junto com esse texto chegou um mapa do porão do prédio onde ela estava hospedada. Paran sabe qual sala está sendo chamada de esta sala. É o laboratório onde o selo da evidência foi quebrado. Desde o início, Paran e Silo pretendiam usar esse artefato chamado evidência para 2 propósitos. Uma delas era confirmar as memórias dos Slayers. A outra era o que Oceanos havia apenas transmitido como uma tarefa importante. Tarefa importante. Certo. Tarefa importante. Por que esconder isso? A importante tarefa que Paran tem pela frente não é outra senão o assassinato de Natsuko, a chefe da Associação de Caçadores. Em outras palavras, Paran tem que matar alguém hoje. É o primeiro assassinato dela, considerando sua vida passada e atual. Embora Paran tenha revelado todo o resto a Oceanos e seus colegas, somente isso ela não contou a eles. O fato de que ela se tornaria uma assassina hoje. Paran queria enterrar esse fato até o fim, além dos limites da consciência. O fato de que ela tem que matar uma pessoa. Ela é da Coreia do Sul do século XXI, onde não existem habilidades nem monstros. Sua aversão ao ato de assassinato é naturalmente muito alta. Além disso, ela tem uma personalidade bastante sensível, o que a torna ainda mais especial. Além disso, ela agora está em uma posição em que precisa planejar meticulosamente e assassinar alguém com quem ela nunca teve um relacionamento na vida. E quanto ao motivo do assassinato? Não é porque deixá-la viver seria uma ameaça ao mundo. Esse pensamento, não diferente de um vilão psicopata em um filme, continua aparecendo em um canto da consciência de Paran. E quanto ao método de matar? Não é simplesmente empunhar uma arma para matar, mas um método de destruir a mente, despejando à força memórias insuportáveis e terríveis na cabeça. Não há uma maneira de resolver isso sem matar? Só persuadindo-a, ou talvez aprisionando-a? Essa é uma pergunta que Paran já se fez centenas, não, milhares de vezes. Mas tão cruelmente. Cada vez que ela fazia essas perguntas, Paran só chegava mais perto da conclusão de que ela mesma tinha que matar Natsuko. Persuasão? Fora de questão. Se ela tentasse persuadi-la, Paran teria muito mais chances de sofrer algo terrível. Era óbvio que ameaças também não funcionariam. A Natsuko que Paran viu era uma oponente completamente impossível de persuadir. Veja o que ela estava tentando fazer. Para absorver um monstro forte que matou muitas pessoas e ficar mais forte, vamos soltar monstros na cidade e deixar as pessoas morrerem? Essa é uma ideia que um humano pode ter? Alguém que propõe isso seriamente, até forma uma equipe e impulsiona isso como um projeto. Paran conseguirá convencê-la? Veja o que ela já fez. Para confundir os matadores, realizaremos o ritual para adiantar os dados em cerca de 2 semanas. Os materiais já estão preparados e estamos prontos para eliminar apenas aqueles que realizaram o ritual, se as coisas derem erradas. Estas são as palavras do vídeo recebido de Seo Sun-woo. O romance original descreve como esse ritual é realizado. Primeiro, prepare uma mulher grávida a termo, um punhado de sementes de grama parasita e uma cabra preta em jejum por 3 dias. E então, depois de ler essa descrição, Paran ficou preso no trauma por um tempo, incapaz até de comer. Mesmo pensando nisso novamente depois de algum tempo, não poderia ser mais nojento. Agora que penso nisso, não entendo como uma descrição tão terrível pode aparecer no romance. Era uma descrição que não seria estranha se recebesse um aviso imediato ou uma solicitação de modificação de conteúdo do site. Também foi desumano. Se Paran estivesse no comando, ela não teria deixado tal descrição passar. Por um momento a cabeça de Paran latejou, e algo pareceu prestes a surgir, mas então desapareceu. Bom, enfim, a opção de prisão é igualmente impossível. Quando o poder de combate de uma pessoa é igual ao de um exército, como ela poderia ser confinada e selada? Isso é um absurdo. Além do mais, cruelmente o suficiente. Mesmo quando perguntado, eu realmente tenho que fazer isso? Paran não teve escolha a não ser responder sim. Se não fosse ela, não haveria mais ninguém que pudesse fazer isso. Mas não importa o que aconteça. Matar alguém com quem ela nunca falou, simplesmente porque é necessário. Não. Pense de forma simples. Paran balançou a cabeça vigorosamente para clarear seus pensamentos. Ela já passou por essa linha de pensamento centenas de vezes. Uma repetição sem sentido. Enterre-o. Não pense nisso. Paran pensou.
Se for um problema que não pode ser resolvido pensando nele, a conclusão é simplesmente ignorá-lo. Paran sabe que isso não é de forma alguma uma solução para suas preocupações. Mas, ironicamente, essa também foi a única solução que ela conseguiu encontrar. Já que estou fazendo isso de qualquer maneira, devo fazê-lo corretamente. Paran sentia que não suportaria se preocupações desnecessárias arruinassem o trabalho e levassem a resultados ainda piores. Resmungar. À medida que seus pensamentos furiosos se acalmavam, seu corpo finalmente reagiu, enviando sinais de que ela estava com fome. Paran realmente não estava com vontade de comer, mas também não conseguia continuar com o estômago vazio. Sem outra escolha, ela saiu da sala para pelo menos comer um kimbap simples. Então, você precisará armazenar a memória aqui. Um pouco de tempo se passou e já eram 9 da manhã. Paran estava em pé na frente do artefato com um cientista de silo. Aqui, você quer dizer a memória? Sim. A voz do pesquisador era tão calma que fazia essa tarefa parecer tão simples quanto dobrar papel. Essa pessoa sabe que estamos tentando criar uma arma mortal para assassinar alguém? Certamente eles devem saber. Se sim, como eles podem estar tão calmos sobre isso? Desde que lhe pediram para assassinar Natsuko, Paran sentiu essas emoções inúmeras vezes. Nesses momentos, ela até pensava que talvez fosse a única pervertida naquele vasto mundo. Mas a vida sempre foi dura, e não havia muito que Paran pudesse fazer a respeito. Afinal, isso também era algo que ela tinha que fazer. Paran agarrou a evidência e a segurou na testa. Então ela injetou a memória. Ela já havia decidido qual memória injetar. A lembrança de quando ela viu aqueles olhos pela primeira vez. A coisa mais aterrorizante e horrível que Paran já tinha visto em sua vida. Com sentimentos confusos, Paran armazenou no artefato seu encontro com aquela coisa, que ela achava que nunca deveria ser revelado às pessoas na superfície. Não importa o que acontecesse. Está feito. O colar na mão de Paran continha uma joia verde luminosa, mas agora era de um preto escuro e opaco. A operação é às 7 da noite. Aqui está o local. O lugar indicado pelo cientista foi a estação Varp na cidade metropolitana de Ulsan, não muito longe da casa de Paran em Poan. Você pode ficar em casa tranquilamente até lá. Os detalhes estão aqui. Paran pegou uma pasta de arquivo que apareceu de algum lugar, com o coração pesado. Descanse confortavelmente em casa, dizem eles. Considerando o estado de Paran, isso é um completo absurdo. Paran voltou para casa carregando a pesada pasta de arquivo e o coração ainda mais pesado. Capítulo 96. Farfalhar. A sala de estar vazia está repleta de silêncio, e apenas o som das páginas virando preenche as lacunas ocasionais que aparecem. Enquanto Paran folheava os documentos entregues por Silo, ela refletiu profundamente sobre o papel que teria que desempenhar dali em diante. Não havia nada de particularmente novo nos documentos. Era um conteúdo que ela já havia discutido com seu Sunvoo diversas vezes e já havia lido planos semelhantes muitas vezes antes. Não é como se Paran, a pessoa que executa uma tarefa tão importante para uma grande corporação como a Silo, fosse verificar o plano no dia da execução. Nem mesmo o exército da dinastia Tang planeja operações dessa maneira. Quanto mais ela lia o conteúdo que já havia memorizado, mais sua mente se enchia de outros pensamentos. À medida que esses pensamentos surgiam, ela leu os documentos com mais atenção para distrair a própria atenção, o que resultou na memorização de cada detalhe da operação sem perder uma única letra. De certa forma, isso poderia ser visto como um resultado positivo, embora a própria Paran não pensasse dessa forma. De qualquer forma, Paran terminou de ler os documentos com o coração complicado. Apenas alguns pequenos detalhes foram modificados em relação à versão final que Paran conhecia. Nada grave. Ela teria ficado mais surpresa se houvesse mudanças significativas. Olhando novamente para o relógio, já eram 12 horas. Restavam 7 horas de tempo. Para Paran, que se conhecia bem, ficar sentada e deixar 7 horas passarem sem fazer nada parecia uma péssima ideia. Ela tinha certeza de que passaria esse tempo remoendo inúmeras preocupações, e isso certamente não levaria a um bom resultado. Então ela tentou várias coisas para se distrair, rolando sem pensar por vídeos curtos e ligando a TV, pegando um pincel para desenhar, deitando-se na água para acalmar a mente. Mas nada disso produziu resultados notáveis, e seu coração permaneceu inquieto. O consolo era que aqueles esforços fervorosos já haviam feito no passado de 2 horas, mas a preocupação era que com cerca de 4 horas restantes, nada mais me vinha à mente para fazer. Diante desse dilema, Paran finalmente recorreu à última medida de organizar as coisas pela casa. Quarto, cozinha, sala de estar, closet, sala de arte e banheiro. De fato, como ela fez uma limpeza e organização completas, o tempo passou bem e não houve espaço para pensamentos distrativos. E então algo chamou a atenção de Paran enquanto ela vagava pela casa limpando. Isso é, um estranho dispositivo mecânico em forma de coroa para ser usado na cabeça. Então foi aqui, o primeiro dia de transmissão de Paran, que agora parecia história antiga. Era aquela câmera ridícula que Shiuna tinha feito para ela. Naquele dia, tudo começou quando ela salvou. Ligar a transmissão pela primeira vez, quase ser assassinado pelo governo mundial que a viu, fazer contato com Silo. Se ela não tivesse ido salvar Shiuna naquele dia, o que teria acontecido com este mundo? Certamente não teria dado muito certo. Considerando que Paran já está causando impacto em todas as mídias, sua ação de salvar Shiuna de uma situação de risco de vida também já é famosa. Enquanto a maioria das vozes elogia Paran ou expressa alívio, também há opiniões como esta. Paran está transmitindo para conscientizar sobre os perigos do fundo do mar, então não teria sido mais eficaz se ela tivesse deixado Shiuna morrer? Teria havido um efeito de choque visual, e não teria sido uma boa lição para aqueles que não conheciam os terrores do fundo do mar? Bem, isso pode ser parcialmente verdade, mas Paran teria salvado Shiuna mesmo se ela voltasse àquele momento inúmeras vezes. Se me perguntarem por que não há nenhum
Acontece que alguém estava morrendo bem diante dos seus olhos, e ela poderia salvar essa pessoa. É isso. Para Paran, essa ação foi simples assim. Uma ação que nasceu do pensamento de salvar primeiro, sem considerar as consequências, quando parecia que alguém estava prestes a morrer. Para começar, Paran não era o tipo de pessoa que sequer conceberia usar a vida de alguém para alguma coisa. Conceitos como sacrificar alguns pelos muitos estavam muito distantes de sua natureza. É irônico que ela, que era assim, agora se encontre numa posição em que precisa prejudicar alguém diretamente. Pare de pensar, pare de pensar. Paran balançou a cabeça vigorosamente para apagar seus pensamentos e se concentrou na limpeza novamente, e quando a limpeza terminou, o relógio já marcava 5:30. Agora não havia mais nada a fazer, então Paran decidiu sair um pouco mais cedo e estava prestes a sair. Quando? Ah, certo. Ela correu de volta para o quarto e pegou um pequeno prato de metal que havia deixado em cima da cômoda. Eu me pergunto para que servem essas coordenadas. As mesmas coordenadas que seu Sunwoo havia lhe entregado naquele dia no restaurante chique. Essas coordenadas ele havia dado a ela, dizendo que ela saberia naturalmente quando chegasse a hora de ir para lá. Ela foi até o local escrito nas coordenadas logo após recebê-las naquele dia, mas não encontrou nada e só lhe restaram perguntas. Acho que hoje provavelmente é esse dia. Paran guardou a placa de metal com as coordenadas no peito e seguiu em direção a Ulsan. Enquanto isso, farfalhar. Uma sala presa na mesma quietude silenciosa. Uma mulher estava sentada em uma cadeira com uma postura elegante, folheando um arquivo de documentos. A presidente da Associação de Caçadores, Natsuko. Seus olhos vermelhos examinavam impiedosamente as páginas finas. Perfeito. Ela também estava lendo o arquivo preparado por seu Sunwoo. Poucos dias atrás, quando ela ouviu falar desse plano dele, ela ficou em êxtase. Seu Sunwoo finalmente não percebeu o que Natsuko havia feito. Sem ter a mínima ideia do ato terrível que ela havia cometido, quando sua amiga estava em perigo de morte, ele passou informações para salvá-la. Sem saber que ela mesma era o monstro mais perigoso e sua inimiga mortal. O plano que seu Sunwoo lhe deu era impecavelmente limpo. Um plano para eliminar Silo, que estava tentando atacar Natsuko, e seu peão, e o Paran. Depois disso, um plano para usar esse fato para lançar uma campanha de opinião pública, derrubando Silo completamente e para que ela tome tudo. Claro, era um plano meticulosamente manipulado por seu Sunwoo para que a operação principal de assassinato não fosse afetada. Para começar, o plano de lidar primeiro com as forças de Silo e depois lançar uma campanha de opinião pública não faz sentido. Natsuko não sabe, mas Silo já tem todas as informações sobre o assassinato em massa que ela estava tentando cometer. Mesmo sem revelar tudo, se apenas uma parte fosse divulgada ao público, era óbvio que a opinião pública sobre Natsuko cairia a um nível irredimível. Portanto, considerando apenas a mão que Silo segurava, era algo completamente sem sentido e absurdo. Mas para Natsuko, que só estava vendo o verso das cartas, era uma operação emocionante e extasiante só de imaginar. Ela mesma, sozinha no topo do mundo, reinando suprema. Esmagando tudo em seu caminho com força avassaladora, mantendo-se orgulhosa com todo sob seus pés. Natsuko, sem perceber, se remexeu na cadeira, imersa em uma doce sensação, como se estivesse sonhando. Nem sonhava que essa doçura era o perfume do inferno que a conduzia ao abismo. Ela seguiu para Ulsan. Farfalhar. Não muito longe dali. Outro quarto silencioso. Um homem sentado em uma cadeira de escritório folheava um arquivo de documentos. Seu Sunwoo, diretor da filial asiática da Hunter Association. Ele leu o plano de operação com olhos frios e ardentes. Em apenas algumas horas, ele estaria matando Natsuko. Seu melhor amigo desde a infância, o inimigo que havia tirado completamente sua vida e ao mesmo tempo, o monstro que não deveria existir neste mundo, Igarashi Natsuko. E ao mesmo tempo ele mesmo, que havia perdido tudo na vida e tinha que viver apenas por vingança. Ele estava prestes a matá-los agora. Ele ainda se lembrava da conversa que teve com Natsuko quando eles eram jovens. Sabe, um dia eu vou ficar incrivelmente forte e garantir que ninguém no mundo se machuque. O amigo que falou de um sonho tão nobre com uma voz brilhante de alguma forma, se tornou um monstro planejando casualmente um assassinato em massa. Seu Sunwoo ainda se lembrava do incidente daquele dia. Dentro do prédio em chamas, ele viu claramente o que ela havia feito. Ele ainda se lembrava vividamente do rosto dela enquanto ela o confortava calmamente depois que o fogo se apagou, tendo comido viva a mulher que havia jurado dedicar sua vida a ele. Naquele dia, seu Sunwoo xingou em frente ao alojamento incinerado, derramando lágrimas de sangue. Que ele iria despedaçar Natsuko e matá-la da maneira mais miserável e dolorosa possível. Se ele não pudesse fazer isso com as próprias mãos, pelo menos testemunharia a cena claramente com seus próprios olhos. Não adianta pensar no passado agora, eu acho. Ele largou o arquivo e saiu do escritório. Não havia muita coisa na vida da qual ele se arrependesse. Houve um tempo em que ele se arrependia até de ter nascido, mas agora ele não pensava muito nisso. Se ele tivesse que escolher uma coisa, bem, talvez fosse o fato de que ele nunca tinha sido chamado de pai. Ele seguiu para Ulsan. Capítulo 97. O clima estava excepcionalmente agradável. Uma brisa levemente fria soprando do mar, misturada com o cheiro de sal. O céu da noite de verão estava tingido de uma misteriosa cor azul, nem brilhante nem escura, fazendo com que aqueles que caminhavam por ali caíssem em um sutil devaneio. Entretanto, esse tempo bom teve pouca importância para aqueles que estavam reunidos aqui agora. O primeiro a chegar em Ulsan foi Paran. É claro que, a rigor, os primeiros a chegar seriam a equipe avançada enviada por Silo. Paran estava usando o macacão por precaução, com um terno elegante por cima. O fato de Paran estar vestida daquele jeito significava que ela estava participando de um evento incrivelmente importante, como se reunir com executivos de alto escalão da Silo.
Nadar dezenas de quilômetros todos os dias deixou seu corpo incrivelmente em forma, fazendo-a parecer uma atriz no set de filmagem. Alguém poderia pensar que uma aparência tão marcante a desqualificaria como uma assassina, mas esta não era uma roupa que ela havia escolhido, foi solicitada. Afinal, hoje Paran se reuniu oficialmente com Natsuko para discutir o sistema de classificação para caçadores subaquáticos. Enquanto as pessoas ao redor dela lançavam olhares furtivos, incapazes de se aproximar dela, Paran chegou a um prédio. Era a estação VARP da cidade metropolitana de Ulsan. Este era um lugar muito familiar para ela. Sempre que precisava levar um teletransporte para casa depois de uma longa viagem, ela sempre vinha para cá. Para ter a experiência mais estranha de sua vida em um lugar tão familiar, a situação não poderia ser mais peculiar. E ainda assim, a estação VARP a qual ela finalmente chegou, carregada de emoções confusas, era surpreendentemente idêntica ao que costumava ser. Pessoas correndo de um lado para o outro com pressa, outras sentadas em cadeiras usando seus celulares e indivíduos com rostos cansados chegando pela distorção. Era exatamente a mesma cena que Paran costumava ver. Quase a fez se perguntar se havia errado o local. Vamos preencher 90% das pessoas no prédio com nossos funcionários. O trabalho de base de Silo teria sido concluído muito antes da chegada de Paran, então 9 em cada 10 pessoas que Paran via agora eram do povo de Silo. Não parece nada com isso. Não tem como ela ter realmente confundido o lugar, então tudo isso deve ser encenação. Isso não é brincadeira, sério. Olhando fixamente para frente, ela de repente percebeu que não era a hora de se distrair. Se recomponha, e o Paran. Ela correu apressadamente para o elevador e subiu para o 5º andar para a sala de conferências. Se você está se perguntando por que há uma sala de conferências em uma estação VARP, é porque ela foi convertida do que costumava ser uma filial da Hunter Association. A maioria das primeiras estações de dobra eram assim. As salas de dobra, originalmente anexadas como funções adicionais a edifícios importantes, aumentaram gradualmente de tamanho à medida que as dobras se tornaram mais comuns, até ocuparem uma parte significativa do edifício e serem convertidas em estações. Esse fenômeno ocorre porque os dispositivos de distorção são difíceis de mover depois de instalados, e instalá-los custa mais do que movê-los. Nesse sentido, o dispositivo de dobra portátil que Paran usou para sequestrar um ex-funcionário do governo mundial pode ser visto como a própria personificação de uma incrível conquista tecnológica. De qualquer forma, Paran entrou na sala de conferências. Você chegou. Por aqui. Um homem corpulento de terno guiou Paran até seu assento. Talvez por consideração da parte de Silo, o assento de Paran tinha vista para o mar através da janela. Embora não fosse tão perto quanto a casa de Paran, este prédio também ficava bem perto do mar. A sala de conferências tinha uma estrutura simples, com uma única mesa onde pessoas de ambos os lados sentavam-se frente a frente. Mas a atmosfera intimidadora era palpável, com indivíduos de aparência formidável em pé ao redor da mesa. Também contratamos todo o pessoal de segurança da associação com o nosso pessoal. Você não precisa se preocupar com essa parte. Embora fosse certamente reconfortante que todas essas pessoas estivessem do seu lado, a falta de expressão dos seguranças deixou até Paran insegura. Embora Paran tentasse ao máximo manter a calma, sua condição crônica de se tornar socialmente desajeitada fora da água dificultava isso. Será que devo continuar sentado aqui desse jeito? Paran ficou um pouco confuso com a falta de qualquer briefing ou instrução final. Não que ela tivesse experiência com esse tipo de operação. Embora o lado de Silo tivesse dado explicações bem detalhadas sobre o plano, essa parte não havia sido explicada. O desconforto de Paran também a levou a sair um pouco mais cedo. De qualquer forma, nessa atmosfera um tanto estranha, Paran sentou-se calmamente em sua cadeira e esperou. Pense em outra coisa, outra coisa, outra coisa. Ela tentou desesperadamente apagar os pensamentos negativos. Sem mais nada para fazer, ela repassou mentalmente os detalhes da operação. Após o término da reunião, haverá um momento para vocês dois apertarem as mãos e tirarem uma foto. Nesse momento, um alarme de incêndio disparará para distrair Natsuko, e você deverá ativar rapidamente a partida e, em seguida, injetar a memória em Natsuko. De todos os métodos possíveis, por que um alarme de incêndio? Há várias razões. Ele parecia um pouco deprimido. Por quê? Estava além da compreensão de Paran. E depois de algum tempo ter passado. Batida. A porta se abriu e finalmente ela apareceu. Com cabelos negros como azeviche, como se tivessem sido cortados com uma régua, e olhos vermelhos sangue que pareciam prestes a explodir em uma fonte de sangue a qualquer momento. Era o presidente da associação, Igarashi Natsuko. No início, Paran se sentiu um pouco intimidada por sua aparência. Primeiro, ela era uma pessoa incrivelmente poderosa, e sua aura por si só era imponente. Além disso, sabendo o que ela tinha feito, não era surpreendente. Agora mesmo, havia algo naquele olhar. Paran inconscientemente agarrou a evidência pendurada em seu pescoço. Era um objeto que havia sido ligeiramente trabalhado para parecer um simples artefato de proteção. Mas o que realmente a surpreendeu foi a aparição de seu Sunvoo, que entrou logo depois. Embora ela não o tivesse encontrado muitas vezes, a imagem de seu Sunvoo na mente de Paran era a de um homem frio e glacial. Uma impressão que sugeria que nenhuma gota de sangue sairia mesmo se você o esfaqueasse. Mas o seu Sunvoo que apareceu diante dela hoje era completamente diferente de antes. Seu rosto rígido e inexpressivo permaneceu o mesmo, exceto seus olhos. Naquelas pupilas que sempre pareceram frias, um fogo feroz que parecia capaz de queimar tudo agora ardia. Eka, ao ver alguém que ela conhecia relativamente bem em tal estado, a atenção de Paran disparou. Além disso, oficialmente seu Sunvoo e Natsuko eram funcionários da associação, enquanto Paran era um especialista convidado. À disposição dos assentos tinha Paran de frente para Natsuko e seu Sunvoo. Isso está me deixando louco, sério.
Sentada frente a frente com as duas pessoas mais intimidadoras da sala, ela sentiu suor frio escorrendo. Mais uma vez, Paran estava em seu estado socialmente inapropriado. Ela estava se esforçando ao máximo, à sua maneira. A cabeça de Paran parecia que ia explodir. A tensão e a ansiedade sobre o que estava prestes a acontecer, a pressão e o fardo do próprio espaço. Além disso, todas as emoções e pensamentos negativos surgiam do fato de que seu alvo de assassinato estava bem na frente dela. Não era um estado que pudesse ser descrito como confortável, nem mesmo brincando. O fato de ela manter uma expressão impassível nessa situação, mesmo sóbria, era notável por si só. Mas seu estado pareceu ser lido rapidamente, pois o presidente da associação falou primeiro. Não fique tão nervoso. Não é uma ocasião tão difícil. Ao ouvir aquela voz clara, como contas de Jade rolando, a percepção de que a pessoa sentada à sua frente era de fato um ser humano vivo deixou Paran ainda mais tensa. Natsuko, talvez pensando erroneamente que Paran estava nervoso por causa dos guardas ao redor, olhou ao redor e continuou falando indiferentemente. Ah, você realmente não precisa se importar com essas pessoas. É que quando indivíduos de alto escalão se reúnem, temos que fazer isso, gostemos ou não. Principalmente em momentos como este. Ah, sim. Paran respondeu com uma voz atordoada. Embora estar muito relaxado seja um problema, o excesso de tensão também pode arruinar o trabalho. Seu Sunvoo também se dirigiu a Paran. Ufa! Fazer contato visual e conversar com seu Sunvoo era muito melhor. Se ela tivesse que continuar fazendo contato visual com Natsuko, Paran poderia ter derramado uma lágrima. Bem então, vamos direto ao ponto. Então, se você olhar aqui agora. E com isso, a reunião começou. A reunião foi de fato uma reunião. Conversas realmente substanciais que afetariam o trabalho prático foram trocadas, e a atmosfera refletiu isso. Foi a tal ponto que Paran conseguia facilmente imaginar terminar a reunião e ir direto para casa. Em outras palavras, foi uma reunião tão comum que era difícil acreditar que ela havia sido marcada para um assassinato. De certa forma, isso era natural. Afinal, seu Sunvoo havia se preparado para aquele momento. Toda aquela luta naquele dia não foi em vão, afinal. Paran relembrou seu primeiro encontro com seu Sunvoo e a conversa dupla que eles tiveram. Bem, então encerramos por aqui. Obrigado pelo seu trabalho duro. Finalmente, com as palavras de seu Sunvoo, a reunião chegou ao fim. Lá fora, a noite já estava escura. Paran soltou um suspiro de excitação, tentando não demonstrar. No meio da reunião, ela até interrompeu levemente a perspectiva dos caçadores subaquáticos há muito negligenciados e se viu genuinamente envolvida na discussão sem perceber. Paran notou que o repórter, que estava agachado em uma cadeira no canto da sala, se levantou e veio em sua direção. Agora teremos uma sessão de fotos comemorativa. Por favor, apertem as mãos uns dos outros e olhem para esta câmera. Obrigado. O repórter, com uma voz estranhamente anasalada, habilmente apontou a câmera de imprensa para Paran. Natsuko se levantou de seu assento com movimentos suaves e elegantes e foi em direção ao centro da sala, enquanto Paran também se movia desajeitadamente naquela direção. De perto, Natsuko era uma figura muito mais intimidadora do que Paran imaginara. Para começar, ela era alta. A tensão de Paran atingiu o ápice. Ela tremia tanto que mal conseguia falar. Você fica tão tenso até o fim. Estou quase me sentindo magoado. Natsuko, ciente ou não da turbulência interna de Paran, estendeu a mão com um sorriso brilhante. Paran olhou para aquela mão por um momento e então finalmente a agarrou. Tudo bem, vou tirar a foto. 2. E naquele exato momento. Houve um incêndio no prédio. Houve um incêndio no prédio. Quem estiver dentro, por favor, siga rapidamente as instruções de evacuação. Como planejado de antemão, o alarme de incêndio disparou, e naquela fração de segundo, o olhar de Natsuko se voltou para outro lugar. Todas as luzes da sala se apagaram, e simultaneamente Paran ativou seu artefato. Partida. Mais precisamente, ela tentou ativá-lo. Ela gritou corajosamente partida, mas a água que deveria ter jorrado não estava em lugar nenhum. O que está acontecendo? Está quebrado? Em um momento tão crucial? Sem outra escolha, Paran pegou o colar em volta do pescoço, pretendendo usar a evidência sem ir embora. Para ser mais preciso, ela tentou pegá-lo também dessa vez. Naquele instante, apesar de estar na escuridão, onde não conseguia enxergar 1 centímetro à sua frente, Paran sentiu sua visão mudar. No momento em que ela pensou que algo havia tocado seu pescoço, ela já estava sendo levantada do chão, segurada por alguma coisa. Como está acontecendo? Ela tentou se debater, mas não conseguia se mexer. Estava começando a sufocar. Sua orelha esquerda parecia particularmente fria, mas abafada. Um momento depois, as luzes da sala voltaram a acender. Paran agora podia ver a situação em que se encontrava. Ela estava sendo erguida no ar pelo pescoço, agarrada em uma das mãos de Natsuko. A prova já havia sido tomada, segurada na outra mão de Natsuko, e todos na sala, exceto seu Sunvoo, estavam esparramados como mortos. Cada um com 1 ou 2 lanças vermelhas perfurando seus corpos. Finalmente, Paran entendeu por que ela não conseguia ativar sua partida. Sua orelha esquerda foi completamente cortada. Como? Natsuko, como se achasse a situação extremamente divertida, olhou diretamente nos olhos de Paran e sussurrou. Para matar uma pessoa, esse nível de determinação não é suficiente, pobre peixinho. Mas tais palavras não chegaram aos ouvidos de Paran. Ela estava muito confusa naquele momento. Como ela sabia? Ela percebeu que havia provas. Não, mas mesmo que soubesse, o plano de usá-las para assassinato. Milhares de possibilidades passaram pela sua mente, aparecendo e desaparecendo repetidamente. Ela simplesmente não conseguia acompanhar a situação. E no meio de tudo isso, o olhar de Paran pousou em um ponto. Em seu Sunvoo, que não sofreu um único ferimento enquanto todos os outros na sala caíram miseravelmente. As pupilas de Paran dilataram-se imediatamente e começaram a tremer violentamente. Não, isso não pode ser.
Paran considerou a possibilidade de traição de seu Sunwoo quase inexistente. Ela confirmou diversas vezes durante os encontros que a raiva de seu Sunwoo em relação a Natsuko era genuína, mas a situação atual dizia a Paran que ela estava errada. Natsuko, percebendo a mudança no olhar de Paran, começou a rir ainda mais alto. O que houve? Não consegue acreditar na situação atual? Que ingenuidade! O aperto da mão de Natsuko no pescoço de Paran ficou ainda mais forte. Você não sabia? Aquele em quem você confiava e seguia é meu amigo desde a infância. Desde o começo você entregou sua coleira ao inimigo. Ela parecia estar genuinamente gostando da situação. Seus olhos perscrutavam cada centímetro do corpo de Paran, como um predador ponderando qual parte devorar primeiro. Sorria. De acordo com o plano que meu amigo elaborou, precisamos tirar uma foto também. Ao mover delicadamente a outra mão, a câmera que a repórter segurava flutuou e se fixou no ar. Ao contrário da repórter, que estava um desastre, a câmera parecia intacta. Com o pescoço estrangulado por tanto tempo, Paran lutava para manter a consciência. A expressão estava desaparecendo de seu rosto. Eu disse, sorria. Natsuko, despreocupada, agarrou a boca de Paran e a torceu à força em um sorriso, depois a trouxe para a frente da lente. Então, virando-se para seu Sunwoo, ela disse, Sunwoo, vem cá. Precisamos tirar uma foto juntos. Ah. Agora ela estava batendo os pés no chão encharcado de sangue como uma criança. Sua expressão era como a de uma criança sorrindo ao ver um doce. Com a visão fraca, Paran observou seu Sunwoo caminhando em direção a Natsuko. Sem fazer contato visual com Paran, ele caminhou até Natsuko e carinhosamente a abraçou. Sunwoo, você não quer dizer uma última palavra para esse pobre peixinho? Como você pôde? As palavras de Paran não saíam de sua boca. Em vez disso, apenas a voz de seu Sunwoo ecoou na sala silenciosa. Certo, eu deveria dizer alguma coisa. Caçador e o Paran. De repente, seu Sunwoo vasculhou seu bolso. Sinto muito por ter te feito passar por isso. Quero me desculpar. Sinceramente. Veja, meu querido amigo está se desculpando. Perdoe um pouquinho, ok? No ponto cego de Natsuko, distraída observando a expressão de Paran, seu Sunwoo puxou um pequeno dispositivo mecânico branco. Aquilo é. Em sua memória fraca, Paran mal conseguiu se lembrar da identidade daquele objeto. Era o dispositivo de dobra portátil que Paran havia usado ao se infiltrar em uma base secreta do governo no passado. Com isso, Paran conseguiu reverter a situação, tomando como refém um funcionário do governo que tentava torturá-la. Por algum motivo, aquele dispositivo agora estava aparecendo na mão de seu Sunwoo. E então, uau! O quê? Em uma fração de segundo, seu Sunwoo avançou como um raio, abraçou Natsuko por trás e apertou o botão do dispositivo de teletransporte. Simultaneamente, quando a mão de Natsuko soltou Paran numa tentativa de parar seu Sunwoo, ela foi libertada de sua restrição. À medida que sua consciência desvanecia, Paran finalmente conseguia entender a situação atual. Seu Sunwoo estava tentando levar Natsuko para algum lugar, usando o mesmo método que ela havia usado. Caçador e o Paran. As figuras de seu Sunwoo e Natsuko começaram a desaparecer, transformando-se em luz. Vejo você no lugar prometido. E então, suas formas desapareceram. Paran logo percebeu o que essa situação significava. Seu Sunwoo levou Natsuko até as coordenadas que ele havia recebido. E essas coordenadas eram o Mar do Leste. O que significa? Natsuko agora está debaixo d'água, e em águas muito próximas. O julgamento de Paran foi rápido. Ela imediatamente tirou o terno e saiu correndo do prédio. Você está morta, vadia. Seus olhos brilhavam de fúria. Capítulo 98. O mar profundo. Aquele lugar, infinitamente escuro e sombrio, mas repleto de inúmeras vidas. Sovosh, respingo. No meio do denso abismo, um clarão de luz revelou duas figuras, um homem e uma mulher. Você, o que é isso? Sua expressão é bem divertida. O que você está enjoado? Finalmente havia chegado a hora de romper o longo, tenaz e desagradável relacionamento. Natsuko, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer com ela, passou por um momento de confusão antes de finalmente entender a situação. Vejo que desde o início você sabia de tudo. Você realmente achou que eu não saberia? Natsuko ponderou as palavras de seu Sunwoo por um momento e depois riu. Eu fui tolo. É claro que você saberia. Rachadura. Antes que ela pudesse terminar de falar, a mão de Natsuko ficou vermelha e ela se lançou em direção a seu Sunwoo. Ela já sabia que lutar debaixo d'água não lhe daria nenhuma vantagem. Se fosse esse o caso, ela tinha que matar seu Sunwoo agora mesmo e emergir antes que Paran pudesse pegá-la. Foi a decisão certa e rápida. O braço de Natsuko atravessou o peito de seu Sunwoo. Ela mirou precisamente no coração. Qualquer humano normal teria morrido instantaneamente. No entanto, seu Sunwoo estava muito além das expectativas de Natsuko. Tosse. Ele tossiu sangue escuro. Na água, o sangue se espalhou como uma névoa. Surpreendentemente, ele ainda estava vivo. As pupilas de Natsuko dilataram. Eu sabia que você faria algo assim. De repente, Natsuko sentiu uma sensação estranha na mão que havia perfurado seu Sunwoo. Não a carne macia de um humano, mas a sensação dura e fria do aço. Hábitos são realmente assustadores. Tosse. Endurecimento. Era a habilidade de seu Sunwoo. Mesmo com o coração trespassado, ele endureceu o corpo. Natsuko tentou puxar a mão em pânico, mas como se estivesse preso em alguma coisa, seu braço não saía de dentro do corpo de seu Sunwoo. Seu hábito, Natsuko. Sempre começando por perfurar o coração, esse hábito. Ele lutava para respirar enquanto falava. Mesmo tendo endurecido o corpo com sua habilidade, seu coração já estava perfurado. Tanto seu Sunwoo quanto Natsuko claramente sentiam que a vida dele estava passando rápido e com segurança. Mas junto com sua morte, a vitória certamente também se aproximava. Isso não pode ser. O comportamento de Natsuko ficou visivelmente mais ansioso. Eu vou morrer? Aqui? Isso é impossível.
Natsuko cerrou os dentes. Era óbvio que, naquele momento, o monstro estava nadando em sua direção. Certo, preciso escapar primeiro. Natsuko tentou nadar sem remover o corpo de seu Sunvoo, mantendo o braço preso nele. Seria impossível para um humano normal, mas Natsuko era um monstro. Para ela, era totalmente possível. No entanto, bum, eca! Sentindo uma dor repentina e intensa no braço, Natsuko mordeu o lábio inferior com força. Suas pupilas se contraíram e sua expressão se transformou em choque. Não tão rápido, meu amigo. Quando ela se virou para olhar, seu Sunvoo estava sorrindo. O peso do corpo dele empalado no braço dela parecia dezenas, não, centenas de vezes mais pesado. E na realidade foi. Seu Sunvoo deixou seu corpo mais pesado. Natsuko lutou desesperadamente para se levantar, mas seu corpo começou a afundar cada vez mais. Não, não. Sua expressão ficou mais desesperada e seus movimentos mais frenéticos, mas nada mudou. Natsuko continuou afundando cada vez mais no mar, como uma bruxa jogada no mar com algemas. Se houvesse alguma diferença em relação à história, seria que Natsuko, apesar de ser uma bruxa de verdade, não conseguiu subir à superfície. Ela olhou para seu Sunvoo com uma expressão chocada. Mesmo com sua respiração desaparecendo gradualmente, seu rosto exibia um sorriso incrivelmente satisfeito. Quando a situação chegou a esse ponto, o medo de que ela pudesse realmente morrer ficou firmemente gravado na mente de Natsuko. E esse medo, experimentado pela primeira vez na vida, era muito mais assustador do que Natsuko jamais havia imaginado. Ela solta. Eu disse para largar isso. Ela lutou desesperadamente para puxar o braço com uma expressão ansiosa nunca vista antes. Ela até tentou cortar o próprio braço, mas nem isso foi fácil. Clang, clang. O braço de Natsuko, longe de ser cortado, apenas produziu faíscas com um som metálico. Seu Sunvoo observou Natsuko em silêncio, sem dizer uma palavra, como se quisesse gravar esse momento na memória sem perder nenhum detalhe. Por quê? Por que você está fazendo isso? Por quê? Natsuko gritou com a voz trêmula. Se você soubesse naquele dia, você poderia ter me matado. Por quê? Por que agora? Por que você está fazendo isso logo agora? Sua voz frenética estava tingida com um toque de choro. Seu Sunvoo abriu a boca e falou calmamente, como se estivesse esperando por esse momento. Sim, eu poderia ter te matado naquele dia. Naquele prédio em chamas, quando você devorou Eunia, que havia corrido para te proteger. Sua voz oscilava precariamente, como uma vela prestes a se apagar. Mas o conteúdo não era. Mas eu não fiz isso. Você consegue adivinhar por quê? Natsuko não disse nada e encarou seu Sunvoo com seus olhos vermelhos sangue, parecendo assustadora. Natsuko não tinha como saber qual seria o motivo. Afinal, as estratégias de seu Sunvoo sempre estiveram um passo à frente das dela. Mas as palavras que saíram da boca de seu Sunvoo estavam além de tudo que ela poderia ter imaginado. Porque eu queria que você confiasse em mim, Natsuko. O que? Suas pupilas dilataram. Eu queria que você confiasse em mim. É exatamente como eu disse. Seu Sunvoo, como se estivesse abandonando o último apego persistente à vida, revelou seus verdadeiros sentimentos a Natsuko pela primeira e última vez, com uma sensação de rompimento. Você não entende? Você não está morrendo pelas minhas mãos. Neste momento você está morrendo pelas mãos do eu em quem você confiava. Ele mordeu o lábio inferior, assim como aquela criança morreu nas mãos do você em que ela confiava naquele dia. Só então Natsuko percebeu a verdadeira natureza do fogo feroz que queimava nos olhos de seu Sunvoo. Roda de fogo. Era a roda de fogo. Uma carruagem em chamas que se incendeia e avança pelas linhas inimigas até virar cinza sem deixar vestígios. Por uma razão tão trivial você vem atuando a vida toda? Por uma razão tão trivial. Tá brincando, Natsuko? Como assim? Eu dediquei a minha vida inteira. Isso é bobagem. Neste mar frio, seu Sunvoo era quem queimava mais forte. Queimando Natsuko e queimando a si mesmo. Minha vida, você a devorou naquele dia. Com essas palavras, algo estalou dentro de Natsuko. Arg! Natsuko finalmente soltou um grito de desespero, incapaz de controlar suas emoções explosivas. E seu Sunvoo viu algo se aproximando por cima de seu ombro convulsionado. As ondas de julgamento vinham de muito longe. Então vamos nos encontrar de novo no inferno, meu amigo. Só então seu Sunvoo fechou os olhos pacificamente. Ao mesmo tempo, uma janela de notificação apareceu na frente de Natsuko. Você eliminou o desperto, seu Sunvoo. O alvo matou um total de 71 humanos. Você absorveu 32 habilidades. 24 habilidades entram em conflito com suas habilidades existentes. Simultaneamente, o corpo de seu Sunvoo mudou de volta para a forma humana. Sua carne ficou macia e Natsuko pôde facilmente retirar a mão. Ela respirava com dificuldade e pesava. Seu coração estava batendo forte. Seu Sunvoo a julgou pouco antes de morrer. Um julgamento a ser enfrentado no inferno. Agora era a hora da execução. Uma presença avassaladora foi sentida atrás dela. Natsuko se virou para encarar o azul à sua frente. Se ela havia se curado automaticamente ao entrar na água, os numerosos ferimentos de antes não estavam em lugar nenhum, e sua orelha havia crescido perfeitamente. Lindos cabelos azuis balançando na água chamaram sua atenção. Olhos azuis brilhantes perfuraram Natsuko. Natsuko sentiu-se despida diante dela. Era como confessar todos os pecados que ela havia cometido na vida. Se alguém fosse julgado por Deus após a morte, seria assim? Você ainda não vai se desculpar, mesmo no final. Aqueles olhos azuis que diziam isso também estavam queimando ferozmente. Mais pura, clara e limpa do que qualquer outra coisa. E Natsuko também viu seu próprio reflexo naqueles olhos ardentes. Não havia ninguém com títulos grandiosos como Predador ou Ser Supremo. Havia apenas ela, transformada em um monstro. Olhando naqueles olhos, Natsuko instintivamente soube. Se houvesse uma protagonista neste mundo, seria aquela garota. Claro, Natsuko também não tinha intenção de cair ali. Seu punho começou a ficar vermelho. Você está pronto? Não. Que pena.
Sou eu. Atrás dela, a silhueta de um tentáculo enorme apareceu. Capítulo 99. Uku-Euki. Sem perceber, Natsuko soltou um suspiro quente. Na verdade, mesmo submersa no mar, Natsuko não havia abandonado seu último resquício de esperança. Afinal, não havia garantia de que ela perderia para Paran. Esse era um pensamento que Natsuko só podia ter porque ela só havia conhecido superficialmente as habilidades de Paran. O cálculo dela era que se a habilidade de Paran fosse limitada a ataques mentais através do Kraken, ela poderia pegá-la desprevenida e vencer. No entanto, o que é isso? A premissa de que se a habilidade de Paran fosse limitada a ataques mentais, Natsuko teria uma chance, foi um pensamento equivocado desde o início. Mesmo que a habilidade de Paran fosse limitada a ataques mentais, Natsuko não tinha chance. Embora ela só pudesse ver uma forma tênue obscurecida pela névoa distante do mar, a força mental de Natsuko havia atingido seu limite. Aquilo não importa como você olhasse, algo que um mero humano não poderia invocar. Esse nível de poder não deveria ser dado a uma espécie inferior como os humanos. Foi assim que Natsuko se sentiu. Natsuko estava com medo. Embora Paran não tivesse feito nada ainda, parecia que tentáculos estavam correndo em sua direção. Era como se estivessem se enterrando em sua cabeça, despejando a força e a emoção do medo. Se ela corresse agora, se ajoelhasse e implorasse, ela conseguiria viver? Não, ela nem queria viver. Viver sendo hostil a tal existência era algo além da capacidade mental humana. Ela queria morrer e escapar deste mundo. Natsuko sempre foi rápida em tomar decisões. Ela imediatamente apontou a mão que estava se preparando para atacar para seu próprio pescoço. Se ela esfaqueasse o pescoço assim, ela poderia escapar. Mas Natsuko não conseguiu. Não faça isso. Porque Paran disse para ela não fazer isso. O corpo de Natsuko congelou no lugar como se tivesse sido congelado. Ela não sabia como ou porquê. Acontece que a pessoa na frente dela havia ordenado, então ela teve que obedecer. Até mesmo a menor vontade de recusar aquela ordem já havia desaparecido dela. Natsuko tinha mais de 1000 habilidades, cerca de 50 cartas escondidas e 2 maneiras de voltar à vida mesmo depois de morrer. Mas naquele momento, ela não ousava mostrar nenhuma delas. Ela pensou que seria desrespeitoso. Coisas como técnicas, estratégias e guerra psicológica só funcionam quando ambos os lados são seres do mesmo calibre. Ela não estava em condições de lutar naquele momento. Ela estava em posição de ser punida. Natsuko educadamente juntou as mãos. De acordo com as memórias e experiências de Natsuko, ela deveria estar tendo sua mente violada agora mesmo. Como um parasita entrando em seu cérebro, ela deveria estar perdendo completamente seu livre-arbítrio e degenerando em algo muito inferior ao humano. Mas ela não se importava particularmente com esse fato. Afinal, diante desse ser, todos eram iguais, meros insetos. Diante de um ser parado no topo de uma escada sem fim, estar um passo à frente ou atrás não importava. Ela viu o êxtase se aproximando lentamente diante de seus olhos. Algo invisível entrou em seu canal auditivo, tocando uma música linda e estática. Natsuko se estrangulou silenciosamente enquanto apreciava aquela música. Seu corpo agora era inteiramente um sacrifício oferecido a Paran. A melodia sagrada arrancou uma colherada do lobo frontal de Natsuko, rindo enquanto retornava, e seus vasos sanguíneos explodiram através de sua pele, ocupados abraçando e dançando. Mesmo em meio a tudo isso, os tentáculos não paravam de se aproximar lentamente de Natsuko. O corpo e a mente de Natsuko agora se tornaram um. Eles foram decompostos na menor unidade que compõe o mundo, depois misturados e amassados. Com aquela sensação estática, ela estremeceu e tremeu. Diante dos olhos de Natsuko, um único tentáculo que havia chegado particularmente perto apareceu. Sem perceber, ela estendeu o dedo indicador direito em direção ao tentáculo. Naquele momento, ela era Adão e também Eva. Ela era Caim que matou Abel, e também Abel que foi morto por Caim. Ela era todos os humanos deste mundo, e também nenhum deles. Por fim, o dedo dela. Tocado. O tentáculo. Serva-nos Amal e Pelbeang, Pelbeobeang. Naquele momento, no momento em que ela tocou o divino, fogos de artifício explodiam por todo o seu corpo. Os fogos de artifício tinham a forma de tentáculos. Das panturrilhas, ombros, cintura, peito do pé, ossos das asas. Tentáculos de várias cores surgiram e depois se enterraram novamente em seu corpo. Natsuko aproveitou o grande e esplêndido festival à vontade. Tendo finalmente realizado um concerto alegre, oferecendo seu próprio corpo, que assimilação gloriosa foi esta. Até Deus estava aproveitando o festival através do corpo dela. Enquanto sentia uma alegria imensa, o coração de Natsuko estava na garganta, imaginando o que aconteceria se sua alma suja não fosse suficiente. E no último momento, quando o festival atingiu seu clímax, Paran olhou diretamente para Natsuko e disse. Natsuko não sabia o que tinha ouvido, mas ela parecia saber como responder. Sim, por favor. Com essas últimas palavras, a consciência de Natsuko foi cortada. Era a morte. Enquanto isso, Paran. Embora inicialmente ela sentisse uma enorme aversão a matar, ela ficou surpresa ao descobrir que quando o momento realmente chegou, ela sentiu pouca emoção. Talvez fosse por causa da humilhação que ela tinha acabado de passar, o que fez com que suas emoções transbordassem. A morte de Natsuko foi decepcionantemente simples. Paran invocou Kraken enquanto a encarava. Instantaneamente Natsuko congelou e parou de se mover, e quando o Kraken tocou seu corpo, ela lentamente assimilou e então desapareceu. Foi um fim tão desumano que até Paran se sentiu incomodado. Ela estava preocupada que Natsuko pudesse ter fingido ter sido pega e escapado, ou que ela ainda pudesse estar viva em algum lugar. Mas tais preocupações duraram pouco. Diante dos olhos de Paran, apareceu uma notificação que ela nunca tinha visto antes. E absorveu o desperto, Igarashi Natsuko. Adquiriu 1342 habilidades possuídas pelo alvo. 1339 habilidades entram em conflito com habilidades existentes. E habilidades adquiridas, distorção de percepção, ímpeto, olho da mente.
Oh, que é isso? O quê? Absorver habilidades? De repente? Claro, como era a primeira vez que ela absorvia outro desperto com Kraken, ela pensou que poderia haver algumas mudanças, mas absorver as habilidades da pessoa que ela havia consumido era algo que ela nunca havia imaginado. Isso foi tão surpreendente que Paran nem pensou em verificar as habilidades que havia adquirido. Por um momento, um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. Se eu puder absorver as habilidades dos outros com Kraken, de repente, ela balançou a cabeça vigorosamente. E o Paran, você está louco? Não foi isso. Na verdade, não foi isso. Paran não queria fazer isso. Ela sentiu repulsa até mesmo pelo fato de ter tido tal pensamento momentaneamente, e todo o corpo de Paran ficou arrepiado. Mas ainda assim, 300 habilidades. Quantas pessoas ela tinha comido? Mesmo que absorver habilidades não significasse que elas estavam totalmente integradas, era um número inimaginável de pessoas. Se ela cedesse a tais tentações básicas, Paran provavelmente se tornaria um ser semelhante. Ela realmente não queria isso. Vamos pensar em outra coisa. Certo, as habilidades que ela tinha acabado de adquirir. Embora fosse perturbador tê-los obtido matando alguém, o que foi ganho foi ganho. Se isso pudesse ajudar na luta contra aquele olho, ela precisava pelo menos saber o que era aquilo. Ver informações de habilidade. Distorção da percepção. Designe um alvo e distorça a percepção de quem o observa, fazendo percebê-lo como algo diferente. O efeito é proporcional ao poder da habilidade de ataque mental mais forte do usuário. O efeito da habilidade diminui à medida que mais pessoas olham para o alvo. Hash-C acelere o corpo momentaneamente para aumentar consideravelmente a velocidade de movimento. O efeito aumenta em ambientes com muitas restrições de movimento. Se você não atingir outro alvo dentro de 20 segundos de uso, você receberá um efeito negativo de fadiga por 1 minuto. O olho da mente S é capaz de ver através da verdadeira forma de alvos cuja aparência difere de sua essência, e enquanto ativo torna-se muito vulnerável a danos mentais. 1. Percepção, distorção e pressão pareciam um pouco ambíguas, mas a habilidade chamada olho da mente parecia um tanto útil, dada a frequência com que ela encontrou entidades desconhecidas em sua vida. Além disso, a penalidade de se tornar vulnerável a ataques mentais não era um grande problema para Paran debaixo d'água. Decidindo investigar mais detalhadamente mais tarde, Paran fechou a janela de status. Onde Natsuko havia desaparecido, nada restava agora. Apenas a água fria e o fundo. E, gerente da filial, Paran desceu lentamente até o fundo, indo em direção ao corpo de seu Sunvoo. Havia um grande buraco em seu peito. Paran sentiu emoções complexas ao olhar para aquilo. Enquanto Paran tentava confrontar aquele olho, seu Sunvoo lutou contra um monstro chamado Natsuko. Aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. Você morreu como humano até o fim. Posso fazer o mesmo? A resposta era desconhecida. Paran abraçou silenciosamente o corpo de seu Sunvoo e foi em direção à superfície. Capítulo 100. Uau, uau. Ao som fraco das ondas do oceano no outono, Paran abriu os olhos lentamente. O horário de acordar era 7 da manhã. Ultimamente, Paran estava acordando particularmente cedo. Ela se levantou indiferentemente do tanque de água, secou-se e tocou no despertador que não tocava há 4 dias seguidos para desligá-lo. 4 dias. 4 dias se passaram desde a morte de Natsuko. Foi a morte de um dos líderes das 3 organizações que dividiam o mundo. Paran naturalmente esperava que o mundo virasse de cabeça para baixo. Sua previsão estava apenas parcialmente correta. O mundo virou de cabeça para baixo, mas não foi por causa da morte de Natsuko. Na noite da morte de Natsuko, Paran imediatamente ligou para os superiores da Silo. Ela estava meio em pânico. Embora tudo tenha ocorrido conforme o planejado da perspectiva de seu Sunvoo para Paran e Silo, as coisas deram errado devido a circunstâncias inesperadas. O que acontece agora? Essa situação não fazia parte do plano. Mas, diferentemente do urgente Paran, o superior de Silo estava mais calmo do que o esperado. Está tudo bem. O assassinato não falhou e não atraímos nenhuma atenção indesejada. Esse desvio estava dentro da nossa margem de erro esperada. Isso era verdade, embora não tenha sido exatamente como planejado, a eliminação de Natsuko ainda poderia ser classificada como um assassinato. Embora várias pessoas tenham morrido durante a operação, todos eram agentes especiais de Silo. Paran descobriu mais tarde que até mesmo o repórter era membro da Silo, e o interior da estação Ulsan havia sido fechado para inspeção de emergência quando Paran e Natsuko começaram a reunião. Em outras palavras, a luta deles não foi exposta a estranhos. A batalha em si ocorreu debaixo d'água e, com exceção de Paran, todos os outros se teletransportaram. Além disso, a forma como Paran lidou com a situação foi bastante limpa. Ela escapou pela porta dos fundos da estação de dobra que havia memorizado de antemão, correu por becos escuros até o oceano e conseguiu evitar ser vista por civis. Considerando que ela tinha cabelos azuis característicos e estava sangrando pelas orelhas e por várias partes do corpo, essa foi uma conquista notável. Concluindo, o incidente daquele dia não foi testemunhado por ninguém, exceto os envolvidos. Embora as coisas tenham tomado algumas reviravoltas, eles finalmente conseguiram atingir seu objetivo original de eliminar Natsuko sem testemunhas. Depois de ouvir essa explicação, Paran também conseguiu manter alguma compostura. Claro, isso era algo separado do ato de matar que ela havia cometido, e ela teve que tirar o dia seguinte completamente de folga para descansar. Embora ela tenha sido capaz de matar Natsuko sem muita angústia mental devido à excitação que entorpecia seus pensamentos até confrontá-la no mar, isso foi de certa forma intencional por seu Sunvoo. Não havia como lidar com as emoções que se seguiram. Até o momento da missão, Paran tremia de aversão e tensão por cometer um assassinato.
Esses sentimentos não podiam ser afastados tão facilmente quanto a poeira. Silo, ciente do estado de Paran, não colocou nenhuma pressão específica sobre ela. O caçador e o Paran não parece ter nenhum assunto urgente com que se preocupar agora. Você pode tirar alguns dias para descansar e se recompor. Sério? Mas, está tudo bem, por favor, descanse bem. Se algo der errado porque você se esforçou demais, seria um verdadeiro desastre. Além disso, não era como se não houvesse justificativa para Paran descansar. A mídia e a limpeza das consequências naturalmente não eram assuntos para Paran se envolver. Se houvesse outros assuntos urgentes a serem considerados, havia o evento de ascensão da camada monstro sobre o qual Alicius havia avisado. Mas mesmo isso já estava sob investigação conjunta de Oceanos e Silo desde o dia seguinte à confirmação de Paran sobre suas memórias. Silo pareceu levar as palavras de Paran muito mais a sério do que esperava, rapidamente passando a discutir medidas de resposta em caso de um incidente. A longo prazo, também estamos discutindo planos para fortificar todas as costas adjacentes às grandes cidades. Embora a participação de Paran certamente fosse útil, a situação não era urgente o suficiente para justificar que ela se esforçasse para ajudar. Graças a esses vários motivos, Paran conseguiu descansar um pouco pela primeira vez em algum tempo. E a resposta subsequente de Silo foi, mesmo na opinião de Paran, verdadeiramente impecável. Natsuko e seu Sunvoo foram oficialmente declarados desaparecidos. Isso porque era impossível encontrar seus corpos. Dada a posição de Natsuko, isso certamente chamaria a atenção do público, e o mundo inteiro rapidamente ficou agitado com o incidente. 3 dias após a morte, 2 dias após o anúncio do desaparecimento, a atenção do mundo estava voltada para o paradeiro de Natsuko, e a Associação de Caçadores lançou a bomba preparada. Foi uma denúncia feita pelo secretário pessoal de seu Sunvoo. Eles revelaram evidências de todos os atos desumanos planejados ou perpetrados pela presidente da associação, Natsuko, junto com a nota de suicídio de seu Sunvoo. O bilhete encontrado em sua gaveta pessoal poderia ser resumido como: não posso mais ficar parado assistindo ao comportamento insano de Natsuko, então vou agir e morrer ao lado dela. É claro que a nota não continha nenhuma menção a Paran, muito menos a Silo, não importava o quão atentamente se olhasse. Naturalmente, essa revelação concentrou toda a atenção em seu Sunvoo e Natsuko, e apesar de Paran ter estado com Natsuko até seu desaparecimento, seu nome não foi mencionado nenhuma vez. De acordo com o conteúdo da nota, todos os cargos, títulos e autoridades de seu Sunvoo foram transferidos para sua secretária, Kang Jivou. Embora isso possa parecer ilógico, o processo foi suspeitosamente rápido e tranquilo. A Associação de Caçadores estava claramente em crise. Todos os altos funcionários mencionados nos registros de seu Sunvoo foram presos, sem exceção, exceto a vice-presidente Alisa Kuslow. Embora a vice-presidente também estivesse na lista de acusações de seu Sunvoo, ela já havia fugido durante a noite. As vagas foram rapidamente preenchidas por outras figuras pelo presidente interino da associação, Kang Jivou. Nem é preciso dizer que todos eles eram pessoas de Silo. Se houve um acontecimento inesperado foi que o presidente do governo mundial, Yo Sun-jun, que nunca havia aparecido em público, mostrou seu rosto diante das câmeras. Pelas informações que Paran havia reunido, ele assistiu à cerimônia de ascensão e à batalha final através da câmera acoplada a Ansi-Vou e no processo, testemunhou o problemático monstro ocular. Foi por isso que Paran ficou bastante surpreso quando Yo Sun-jun apareceu na câmera. Se suas suposições estivessem corretas, ele não deveria ter conseguido pronunciar uma única palavra coerente. Mas quebrando completamente suas expectativas, Yo Sun-jun calmamente terminou seu discurso diante das câmeras. Imaginando se havia algum truque envolvido, Paran tentou usar sua habilidade recentemente adquirida. O olho da mente, é capaz de ver através da verdadeira forma de alvos cuja aparência difere de sua essência, e enquanto ativo torna-se muito vulnerável a danos mentais. Infelizmente não houve resultados específicos. Só pode ser usado em alvos observados diretamente. As habilidades não podem ser usadas fora da água. TCH droga. O conteúdo do discurso em si era simples. Ele condenou os atos desumanos do presidente da associação e explicou sua recente ausência. Minha recente incapacidade de aparecer em público deveu-se a uma doença repentina. Agora fui curado através do consumo de um elixir. Elixir, a panaceia definitiva e um ingrediente de altíssima qualidade, comumente encontrado em histórias de caçadores. As pessoas acreditaram nessa história. De fato, quando Yo Sun-jun continuou ausente de aparições públicas, teorias da conspiração sobre sua doença grave começaram a circular e, como se para confirmar isso, uma equipe de caçadores de elite enviada pelo governo entrou em uma masmorra e recuperou um elixir. Antes da notícia do desaparecimento do presidente da associação ser divulgada, a doença de Yo Sun-jun era o assunto mais quente. É claro que o motivo da ausência de Yo Sun-jun não teve nada a ver com doença. Você tem certeza? Sim, tenho certeza. A doença é só uma desculpa. Como o caçador e o Paran suspeitava, ele realmente viu aquele monstro. Esta foi a resposta definitiva de Silo. Então como ele pode ser tão normal? Não faz sentido. Todas as informações e evidências que reunimos apontam para isso. O governo deve ter feito algum tipo de truque. Desde que Paran havia retirado um funcionário de alta patente do bunker secreto do governo mundial, Silo não parou de monitorar os movimentos do governo mundial. Vários espiões foram enviados ao governo mundial, apenas para perderem suas vidas ou enlouquecerem completamente. Vamos nos encontrar em alguns dias. Compartilharemos as informações que coletamos com você. Tudo bem. Foi mais ou menos assim que as férias de Paran transcorreram. E finalmente no 4º dia.
Felizmente, o estado mental de Paran havia se recuperado significativamente. Desenhar a obra de arte na qual ela estava ocupada demais para trabalhar ajudou a estabilizar sua mente e espírito. Ela também ouviu algumas notícias extremamente boas nesse meio tempo. Após a ascensão dos caçadores, a febre do mergulho, que se alastrou pelo mundo, diminuiu visivelmente. Embora a extensão varie, a proporção de caçadores que mergulham no mar diminuiu claramente em todo o mundo. Em particular, na Península Coreana, os caçadores mergulhadores diminuíram em mais de 95% em comparação com junho. Foi uma recompensa por todos os seus esforços. Olhando fixamente para o telefone, Paran derramou algumas lágrimas ao ouvir a notícia. Receber a confirmação de que o caminho que ela havia trilhado era significativo foi comovente e tocante, não importa quantas vezes ela o vivenciasse. Essa notícia desempenhou um papel importante no alívio rápido dos sintomas de ansiedade que vinham incomodando Paran. Com a recuperação completa, era hora de olhar para frente. Amanhã ao meio-dia, hein? Amanhã ao meio-dia, ela precisava ir para o Mar do Leste para encontrar Alice. Paran sentiu uma leve expectativa sobre as histórias chocantes que poderia ouvir lá. Afinal, ela havia vivenciado tantas coisas extraordinárias. Bom, é isso. Os assuntos de amanhã eram para amanhã. Paran tinha algo especial para fazer hoje. Seu olhar se voltou para o telefone, que tinha o aplicativo de mensagens aberto. Shi-Yuna, Paran. Shi-Yuna, você realmente vai ficar bem? E o Paran, tanto faz. Estou apenas dando uma pausa antes de voltar. Shi-Yuna, foto. Shi-Yuna não. Quer dizer, mesmo considerando tudo, isso parece um pouco extremo. E o Paran? Ugh, é muito ruim. E o Paran? Mas não podemos ficar sentados sem fazer nada para sempre. Shi-Yuna, isso também é verdade. Certo. Shi-Yuna, então devo ir para o Mar do Leste às 5 horas, certo? E o Paran? É. A propósito, como você conseguiu fazer algo assim? Shi-Yuna, bem. Depois que comecei a fazer, as coisas simplesmente ganharam força. Shi-Yuna, emoticon de sorriso envergonhado. E o Paran? Até mais. Paran desligou o telefone descuidadamente. Na foto que Shi-Yuna enviou havia uma paisagem infernal desenhada por aqueles que foram abandonados. Aqueles que enlouqueceram, incapazes de suportar a dor. Aqueles que aguardavam a salvação de Paran. Asterisco, ativar a transmissão de Uparan, e Uparan, ativar a transmissão, e Uparan, ativar a transmissão, 31, asterisco. Asterisco anfitrião, sinto muito, farei melhor, por favor, volte 13 e asterisco. Asterisco, abra os olhos. Feche os olhos. Não abra os olhos. Levante o braço esquerdo e abaixe as calças. E 42, asterisco. Asterisco, vi o Paran em um café hoje, 21, asterisco. Asterisco, últimas notícias, super notícias. E o Paran fez uma transmissão hoje? 26, asterisco. Asterisco, só me sentindo deprimido o dia todo, 56, asterisco. Asterisco, terceira milésima centésima quadragésima quinta transmissão ao vivo de todos os tempos de Uparan. 45, asterisco. Asterisco, ouvi dizer que sua galeria está morta? Nós assumimos a partir de agora, e 66, asterisco. Era hora de retornar como streamer e Uparan.